Bem-vindos ao Se Ligue, o nosso encontro semanal no Portal IG. Toda segunda-feira, meio-dia, você encontra a gente aqui e encontra a gente também nas nossas redes sociais. No YouTube do IG, estamos ao vivo agora também no Instagram do IG, na live. E o nosso arroba é Se Ligue Oficial, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube. Você que já segue a gente, já está inscrito no nosso canal. Se você não está, se inscreve no nosso canal, porque a gente traz sempre um conteúdo muito interessante para vocês. Hoje eu vou começar falando de uma coisa não tão legal, que é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, essa tragédia. Porém, a gente precisa ficar atento a isso e precisa ajudar as pessoas que estão lá. Por isso eu trouxe algumas formas de você que está em casa poder ou contribuir financeiramente ou até levar um alimento no correio. Olha que interessante o que está acontecendo, tanto em São Paulo quanto no Paraná. Né? Os Correios de São Paulo e do Paraná estão recebendo donativos, tanto de roupas, quanto material de higiene, alimentos não perecíveis, e eles vão levar gratuitamente para as vítimas. Então, procura um correio perto da sua casa para poder entregar uma cesta básica, ou entregar, e pode ser uma roupa velha mesmo, entendeu? Porque estão necessitando de qualquer tipo de ajuda, né? Então é importante você ter essa consciência que se você tiver alguma coisa que você possa doar, você leva tanto no correio, tanto no estado de São Paulo, quanto do Paraná. E para mais informações, tem um telefone aqui que é o 0800 725 0100. 0800 725 0100. E eu vou colocar aqui um QR Code, a gente consegue colocar, Lucão, o QR Code? Que é o QR Code do Pix oficial do Rio Grande do Sul, aonde você pode fazer os donativos. E aí o Lucão vai se comprometer em colocar, sempre durante o episódio, ali o QR Code para a gente poder ajudar. Fica atento se é o QR Code o oficial. Porque que acontece? Tem muito safado, olha lá, Brasil. Tem muito safado que a galera tá trocando o QR Code pelo dele. Então ele usa a arte, aí você vai lá com com o seu celular, pega um Pix de uma outra pessoa. Então fica atento. Esse QR Code agora, se você já abrir com o celular, com o aplicativo do seu banco, já vai fazer o Pix direto. Se não, ele vai te dar a chave Pix. Você copia a chave Pix e confere no teu banco aí, para não passar perrengue. Vamos ajudar quem está ali. Esse programa é dedicado a todos do Rio Grande do Sul que estão passando por isso e todo o nosso amor aqui. Estamos aqui ao vivo do Portal IG e do Pocket Studio, no Shopping Parque da cidade, que é um aquário que está aqui, onde você pode mandar presentes, você pode mandar comida para gente, para as nossas convidadas especialérrimas que estão aqui. Né? E vamos falar de um assunto muito legal. Primeiro que é um assunto especial porque estamos chegando perto do Dia das Mães, né? E pensamos em fazer um programa muito legal para vocês sobre educação infantil, porque eu acho que é uma coisa que a maioria das mães pesquisa na internet, tem interesse de saber. E para isso nós trouxemos duas gigantescas do assunto aqui, tá? Para esse papo contaremos com a presença dessa atriz gigante, grande conhecida de vocês pelas novelas, nas redes sociais e em sua parceria por tanto tempo com o mestre Silvio Santos, né? Verdade. Seja bem-vinda, Thaís Obrigada, Pacholec. gente. Obrigada. Espero que seja uma troca muito gostosa, muito positiva para todo mundo que está nos assistindo. Ah, será, tenho certeza. E para aprofundarmos ainda mais nesse tema, trouxemos a educadora parental pós-graduada em neurociência e desenvolvimento infantil, que faz um conteúdo onde eu aprendo pra caramba. O seu lema é: te ensino a educar de forma respeitosa. Seja bem-vinda, Pri Montes. Obrigada, obrigada. Prazer estar aqui. Conseguimos. Conseguimos, né? Eu tô muito feliz que eu queria fazer essa pauta há muito tempo, porque eu acho que é um tema muito importante, né? E muitas perguntas surgem a partir daí. A primeira pergunta que eu tenho para as duas é: o que significa, o que engloba educação infantil? É uma coisa que eu quero até. Vamos começar falando sobre isso, porque foi o que eu falei para a Pri. A Pri é profissional no assunto, né? Além de ser mãe, é profissional, estudou de uma outra forma. Eu estudei para aplicar em casa. E aí, ao longo do tempo, eu fui observando que as pessoas gostavam de ouvir a minha opinião como mãe. Certo. Então, assim, é até legal vocês terem trazido nós duas, porque, assim, a Pri tem total coerência, pertinência em falar da forma técnica, da forma, né, como uma neurocientista. E eu vou aqui contar um pouquinho sobre mãe, né? Como que é o dia a dia, né? Então, agora respondendo assim a sua Aham. pergunta, eu acho
que a educação infantil, como a educação respeitosa como um todo, é, é você olhar para a criança. Olha para a criança e observa o que de fato ela precisa, o que de fato ela quer, o que de fato faz sentido para você naquele momento. Não existe uma regra, né? Ah, não, você tem que agir de X maneira. Não. Olha para a criança e observa naquele momento o que o seu coração de mãe está te dizendo. Não a sociedade, não a sogra, não o tio, não a avó, não. O que o seu coração de mãe está dizendo. Para mim, educação respeitosa é isso. Entendi, entendi. Eu acho que esse tema ele é muito maravilhoso, a gente falar da infância. Sim. E eu sou, enfim, educadora parental, mas eu sempre falo, inclusive na minha rede social, mas antes de tudo sou mãe, né? E antes de qualquer coisa, se a minha rede social, se o meu trabalho fizer um quentinho no coração, sabe? Porque a gente se conecta nas dores também. Sim. A gente, com a maternidade, a gente vive uma sobrecarga, a gente muito se anula, né? Tem toda uma cultura em cima da mãe. E acho que quando a gente traz essa vulnerabilidade para a rede social, que é uma coisa nova, Sim. porque antigamente a gente ia para a rede social para mostrar a família perfeita. Então, quando a gente traz a mãe, né, ela vem com esse empoderamento e traz essa vulnerabilidade, né, e as suas questões e as suas dores, é isso que a gente conecta primeiro. Então, antes de educação parental, ali somos mães querendo ajudar, compartilhando as dores e as delícias de ser mãe e de ter uma família e quais as nossas responsabilidades e o que a gente pode mudar e acrescentar na vida do outro. E a educação respeitosa, ela vem como uma quebra de ciclo violento, ela vem como uma quebra de paradigma de uma educação tradicional que nós tivemos, Sim. né? De analfabetismo emocional, que saúde emocional a gente fala há muito pouco tempo. Recente, né? Para adulto, para criança, então, muito recente. Então, a educação respeitosa, ela vem trazendo um olhar para a criança, um olhar para essa família de igual valor, primeiro de tudo, né? Todos dentro da casa têm igual valor, não é aquela coisa da hierarquia de eu mando e você obedece, né? Todos ali são seres humanos, todos merecem respeito e o respeito é mútuo. Então, a gente partindo desse lugar de que criança e adulto têm o mesmo valor dentro daquele lar, Sim. a gente retira automaticamente o castigo, a punição, a chantagem, o manipular a criança. E é possível vocês, mães, não ter castigo, não ter a chantagem? É possível? No dia a dia? Eu acho que é um exercício. Ah. Acho que todo o nosso dia a dia é um exercício. Sim. Porque a gente foi educado. Eu, na minha casa, não tinha essa educação. Meus pais me educaram já de forma bem respeitosa. Talvez sem essas informações que a gente tem hoje, mas sempre levaram uma linha naturalmente respeitosa. Por que não nos foi ensinado desde sempre? Por que não é uma matéria na faculdade, na escola, sabe? Porque, assim, o castigo não funciona, sabe? Sabe, se você foi lá para a parte biológica da criança, a célula não está preparada para aquilo. Você vai pôr a criança no castigo, ela não vai pensar no que fez. Não vai. Não. Isso é comprovado, não vai. Cientificamente Aí comprovado. você recebe essa informação, naturalmente você fala, gente, por que eu vou aplicar um castigo que não vai funcionar? Sabe? Então, Mas será que não sou eu descontrolar minha raiva ali? Ah, vou botar de castigo porque eu tô puto. não, com certeza. É o padrão estabelecido ali pelo adulto, a né? sua expectativa, né? Que a gente bota uma expectativa muito desalinhada em cima da criança por desconhecer desenvolvimento infantil. Sim. Então, a gente vem de uma cultura onde a criança não tinha voz, a criança não podia chorar, engole o choro, faz o que eu tô Engole o mandando. choro. A gente vem dessas crenças, assim. E aí, quando a gente tem, né, o nosso filho, quando a criança chega pra gente, se a gente não buscar embasamentos que hoje já tem, hoje em dia a neurociência, ela já está estudando a neurociência e o comportamento da criança, tudo interligado. Se a gente não vai procurar esse conhecimento, a gente faz o que a gente faz na nossa vida como um todo, reproduzir padrão. E aí a gente vai. E, de fato, realmente o castigo, a violência em si, né, não é uma forma de você criar ser humano. E hoje a gente está falando muito sobre isso. Mas, antigamente, esse era o caminho, né? A criança tinha que te obedecer, independente de qualquer coisa. O que ela pensava, o que ela sentia, ela era uma criança. Então, aquele espaço ela ainda não tinha. Então, ela era invisível. E hoje a gente já traz, aí, principalmente com a neurociência, que ela falou que não tem aprendizado no castigo, porque
o corpo da criança ele está inundado de cortisol, ele está em estado de luta e fuga. Ele não pensa naquele momento. Por isso que a gente vê também muitos problemas em escola. Porque o emocional, Ah, ele acompanha o cognitivo e o cognitivo acompanha o emocional. Então, se a gente ficar numa visão só comportamental, que a escola tem muita visão comportamental, se a gente ficar só nisso, a criança não vai conseguir te dar o aprendizado que você quer, porque o cérebro dela está paralisado. Nesse momento não há caraca, aprendizado. pô, isso é muito É importante. muito É, importante. porque você acha que você tá Muito, fazendo uma gente. coisa e É não tá neurociência, funcionando. assim, não é porque, É. eu sempre falo, não é porque ela não quer. Não é Ela uma não, coisa da moda, né? não, Porque muita gente, agora não pode mais dar sistema palmada. nervoso simpático, para. Cortisol elevado no corpo da criança, batimento cardíaco acelerado, inquietação, até prejudica a imunidade da criança. Então, muitas vezes, quando a gente fala das expectativas desalinhadas e de desconhecer um pouco o desenvolvimento infantil, a gente fala nesse lugar, porque muitas vezes a gente exige da criança algo que a gente acha que ela não está dando porque ela não quer. Mas, na verdade, ela ainda não tem cérebro para Ela tá isso. se desenvolvendo. O nosso pensamento como adulto, o padrão, digamos assim, né? É sempre esse. Ah, não, mas é frescura. Ah, não, está fazendo porque está desafiando. Ah, não, ela está. Você vê, está sendo atriz, né? Que a gente fala, nossa, essa menina vai ser uma ótima atriz, É um ótimo verdade. ator. Então, o nosso cérebro como adulto que precisa ser mudado. Porque, imagina, se você tem uma informação dessa desde sempre, você cresceria com essa informação, aconteceria alguma coisa ali com a criança, você, opa, é o cérebro dela, naturalmente você ia reagir de outra forma. Sim. Mas não, a gente foi criado exatamente ao contrário disso. Então, para você quebrar essa criação, Entendi. né? Quando você tem uma informação dessa, gente, é óbvio, tipo, eu não consigo mais nem pensar em Sim. castigo, não existe para mim, é uma coisa que nem existe. Mas é um exercício, porque a maioria realmente, a realidade é essa, né? Então é um trabalho de formiguinha, né, Não é Pri? fácil Não é mesmo. fácil. Quando eu comecei a estudar e me tiraram, né? O que eu li era tirar o castigo, tirar o cantinho do pensamento, tirar a manipulação, tirar a chantagem, tirar a recompensa. Eu falei, mas peraí, Como é que eu vou dominar essa criança? o que que eu faço? Eu não posso fazer nada disso. É. Né? E aí, obviamente, você tem que Sim. buscar o Buscar conhecimento e isso. entender um pouco, pelo menos, do desenvolvimento infantil. E eu sempre falo, a gente estuda para tudo, né? Sim. A gente quero fazer uma nova língua. Aí você vai lá, você estuda a nova língua. Vou tirar a carteira de motorista, vou estudar. Qualquer coisa nova que a gente vai fazer na nossa vida, a gente estuda. Mas para maternidade ou paternidade, né, uma das coisas mais importantes, a coisa mais importante da nossa vida, a gente acha que não, vou reproduzir o padrão aqui, o instinto vai dar conta. E não E vai. as informações estão aí, gente, É. pra gente conseguir mudar. Inclusive no Instagram delas que eu aprendo pra caramba com vocês. Eu fico vendo o quanto. Eu me sinto uma pessoa super conectada com o novo mundo, mas quando eu vejo você, eu falo, cara, eu tô muito obsoleto. Olha isso, quanta coisa nova numa formação de uma pessoa, né? E é no dia a dia, sabe? É o se trocar para ir para a escola, na hora de comer, sabe? São as pequenas coisas do dia a dia que a gente vai exercitando essa mudança, sabe? É a calma, é a paciência, é a informação, é no dia a dia que você vai empregando. E de maneira prática, para quem tá em casa, como que eu posso substituir o castigo? Tem uma maneira prática ou não é uma fórmula? A educação respeitosa, né, que é o guarda-chuva de várias outras vertentes, não melhora o seu filho em 20 dias. Entendi. Então, não tem uma fórmula mágica, não tem faça isso. Bom, se alguém te vender algo assim, Tá errado. você foge, porque não existe, corre, 21 dias eu melhoro, nada disso. Porque a gente está falando de relacionamento. Primeiro, a gente está falando de ser humano, né? Não de robô. E a gente está falando de relacionamento. Relacionamento é igual a construção. Então, é ali no dia a dia você construindo um diálogo, você construindo um espaço seguro para que a sua criança possa manifestar e sentir tudo o que ela quer sentir, não o que é confortável para você ouvir. Né? Então, é muito nesse lugar que eu falei no início, de quando você começa a olhar o seu filho de uma forma igual naquele cenário, automaticamente você já começa a praticar uma educação respeitosa quando os desafios acontecem, porque você já olha para ele como um integrante de igual valor naquela família. Então, você já sabe que punir, castigar não vai adiantar, é muito diálogo, é espaço seguro. Quanto mais acolhimento e mais conexão você traz para essa criança, mais segurança ela tem, mais ela vai tendo
segurança nos seus sentimentos e com maturidade cerebral, mais ela vai se sentindo confortável e confiante com o que ela sente para encarar o mundo, né? Então não é preparar os filhos para um mundo cruel, na verdade. É a gente preparar seres humanos respeitosos em casa, porque se eu trago respeito para minha criança dentro de casa, quando ela for para a rua, ela vai saber, não, peraí. Isso não é, o que estão fazendo comigo não é respeito, porque não é isso que eu tive em casa. Então, se você, Isso é legal. entendeu? Isso é Então, legal. se na sua casa você ensina com base na violência, que é o primeiro modelo de sociedade que é a criança, ela entrega violência. E ela vai achar que é normal se fizerem violência com Amor é ela. violência. Se quem me ama, né? Caraca, nunca tinha pensado nisso. Se eu tô ali, né? Eu preciso dos meus cuidadores principais. Sobrevivência, né? Os mamíferos, nós somos a espécie que precisamos para sobreviver dos nossos cuidadores. Sim. Se eles que me amam, que me cuidam, me violentam emocionalmente, fisicamente, bom, amor é isso. Então é isso que eu vou entregar para a escola, para o meu condomínio, todos para que a todos. criança Os meus conviver. relacionamentos vão ser baseados em violência, porque isso é amor. Foi isso que eu construí, foi isso que eu aprendi. E aí a gente vai criando aquele formato do computador que vai repetindo o Isso. padrão a vida inteira. A vida inteira. E eu acho, as pessoas também têm uma imagem de que você tem que ser rude, sua criança ser forte, que você tem que ser... Tem. E é justamente ao contrário. Sabe, eu vou citar muitos exemplos lá de casa, tá? Porque, né, como eu não tenho esses termos técnicos, eu vou citar muitos exemplos lá de casa. Lá em casa, existem as regras que eu julgo fundamentais, né? A comidinha ali na hora certa, dormir num horário bom. Eu prego muito isso. Escovar o dente, tomar banho, né? Essas coisas básicas. É isso que tem de regra. Fora isso, é muito conversado. Ai, filho, vamos isso? Vamos aquilo? Acho legal? Não acho legal? É muito assim. Eu tive uma resposta da escola, já me arrepio, já me arrepio, já fico emocionada, da escola do Luiz Miguel, que ele é a criança que mais segue regra. Então, assim, você não precisa ser bruto para o seu filho ser forte. Não. Você tem que acolher para o seu filho se sentir seguro e assim voar. Sim. Sabe? Então, é ali acolhendo, é abraçando, é permitindo que o seu filho vai crescer forte e voar. E não ao contrário. Sim, A faz Thaís todo falou um sentido. negócio muito legal e que é importante a gente falar, porque uma das coisas que eu mais recebo é que a educação respeitosa é uma educação sem limites, né? A gente Tem muita mais gente que tem. chama de mimimi. Isso, a geração mimimi, seu filho pode fazer o que Nutella. quiser. E vai bater em você Ixi, quando for mais exato, velho, exato. né? Essas crenças, assim, que a gente cresceu ouvindo e reproduz, né? Só que eu sempre falo, a gente precisa de limite para tudo, né? Para a gente viver em sociedade, precisamos de limites, né? Aqui estamos cada um respeitando, senão a Sim. gente volta para o tempo das cavernas. Então, o limite ele vai sempre existir. E na educação respeitosa, com certeza, precisa ter limite. A diferença é a forma Exato. como a gente vai colocar o limite. E é muito. Eu lembrei disso agora, porque isso é uma coisa que eu escuto muito, E né? quando a escola não tá na mesma linha que vocês, como é que a gente Aí tira faz? da escola. Troca da escola, não tem como. Não, mas sei lá, escola pública, a mãe que tá ali, aí manda a criança pra escola, e a escola tem uma autoridade. Não, eu posso dizer que eu, profissional, defendo a infância. O meu filho não tá numa escola que já vê esse cenário, já se abriu mais para isso, já está caminhando, mas não posso dizer que é um lugar extremamente respeitoso e não violento, né? Porque existem as violências visíveis e invisíveis dentro da escola. Mas eu acho que o nosso processo é a gente ir treinando, entre aspas, a nossa criança para aquele ambiente. E eu sou a mãe chata da escola. Eu A entro do nos grupo grupos das de mães. WhatsApp, ou quando elas querem reclamar, fala, você conhece a Priscila? Fala com ela, porque eu pego o livro, boto, eu juro por Deus. Eu tô vendo a sua mãe aqui na minha frente, inclusive. Não, eu juro por Deus, que eu acho que essa é a minha missão. Enfim, eu escolhi a escola dele por isso vários requisitos que eu achava que ele precisava, enfim. Mas, se você procurar uma escola totalmente respeitosa, você não vai encontrar. Não tem, né? Então, eu sou essa mãe, porque eu acho que essa é, a gente que está mais aberto para isso, essa é a nossa missão, provocar o debate. Se a escola vai ou não, é provocar o debate. Então, eu pego o livro, juro por Deus, gente, eu vou debaixo do braço e eu abro, eu cito.
Aí começou o ano agora, e aí as mães já falando. Você já conheceu a coordenadora? Porque trocou a coordenadora, já conheceu. Não, fala com a Priscila que com certeza ela já conheceu. Porque dá assim, entra fevereiro, já marca reunião com todo mundo. Vai, Val. Jamais. Não perco também, não. Jamais. Eu acho muito importante você ter essa independente se a escola consegue seguir 100% ou não a linha que você segue em casa. Eu acho que você tem que estar um pouco conectada com a escola, você tem que estar. Então, assim, e você só se conecta, porque eles têm muitos alunos, e você só se conecta. Sim, eu tenho tudo isso. Você só se conecta quando você estabelece essa troca. Né? Então, assim, a escola já sabe, assim, não, ela tá antenada, vamos juntas É aqui. isso. Né? Não tem jeito, é muita criança, a escola nunca vai conseguir tratar o seu filho da forma que você trata, e nem Sim. pode, na verdade, É. né? Então, assim, a sua missão aqui primeiro, depois vem a escola em conjunto. Mas eu Mas acho é uma que rede sim, de apoio. é uma rede de O apoio. que não é hoje em dia, né? Porque normalmente quando acontece, a criança tá diferente na escola, a escola liga para casa. Aconteceu alguma Uhum. coisa em casa? E quando a criança tá diferente em casa, você liga para a escola. Não que isso não seja. É bom você perguntar, aconteceu alguma coisa. Mas você ainda tem essas ligações e essas perguntas muito para terceirizar a responsabilidade. Sim. Entende? E a escola e a família tem que ser uma rede de apoio. Então, eu sou essa pessoa realmente que eu provoco, eu não, peraí. E você traz também uma comunicação para a criança. Né? Eu não sei como é que é o Luiz, mas assim, lá em casa o Gael tem um espaço. Então, eu falo que ele é uma novela mexicana, ambulante, porque como ele sabe, né, como a gente traz tudo isso para dentro de casa, desde pequenininho ele fala, hoje em dia ele fala quando eu tô mais alterada, que acontece, porque não somos perfeitos, ele fala, você não está me respeitando. Então já é nesse lugar quando a gente traz isso já com 7 anos, né? Então ele traz as questões, todo dia é uma questão da escola, dos amigos, da interação social, porque como em casa ele tem aberto esse diálogo, tudo para ele quer conversar, ele quer debater, e aí quando eu acho que alguma coisa, não, peraí, vamos lá, vamos conversar, Legal. levo o meu livrinho e mostro e cito. Eu Eu acho que levo isso o também livrinho. tem muito, junto, né, com essa abertura que a gente dá para eles, tem muito a característica de cada criança também, né? Que eu Sim. acho muito importante a gente observar, assim, 100%, tipo, não julgue o seu filho se ele não faz esse perfil do Gael, de conversar e tal. Que forma que você pode olhar para sua criança e entender o que ele está sentindo, sabe? Porque o meu filho mesmo, ele já é mais fechado, ele conversa comigo. Ele chega em casa e fala, mãe, olha, Ele chega e conversa. Joãozinho pegou minha caneta. Na verdade, com o Luiz Miguel, eu começo a observar o jeitinho dele. Aí eu falo assim, não sei, alguma coisa está diferente aqui. Aí eu sento e falo assim, filho, tô sentindo você diferente. Sempre no banho, que é um momentinho que ele conversa muito. Tô sentindo você meio diferente. Ele já começa assim. Ah, Aí eu falo assim, aconteceu alguma coisa? Me fala. Aí ele começa a falar. Mas ele não, ele é uma criança extremamente reservada. sim. Então eu tenho que aguçar nele o falar. Eu falo assim, vai, se você quer, vai. Então eu tento despertar, é um processo contrário de muitas mães que tem que segurar a onda, e eu tenho que fazer ele voar, assim, porque ele já é Mas mais é legal que já é uma fechadinho. dinâmica que você já aprendeu dele. E é o que que a gente Isso, estava falando exatamente. antes de entrar, né? Uma dinâmica, e que ele se sente tão seguro que ele bota, a gente chama isso de lixo emocional, né? Quando a criança vem da escola e ela só consegue botar para fora tudo que ela foi vivendo, várias experiências, né? Muito tempo, vai passando por várias coisas, quando tem um ambiente seguro. Então, quando ela encontra, muitas vezes eu recebo de mães assim, mas por que eu vou buscar meu filho tão feliz, às vezes na escola, às vezes pequenininho, primeira infância, vou buscar tão feliz, tão animado, e aí ele vem, ele tá birrento, ele faz as coisas comigo. É porque ele encontrou o porto seguro dele ali, o conforto, e agora ele vai botar para fora tudo que ele não conseguiu digerir nesse período. Então, Entendi. é legal essa dinâmica, porque você consegue respeitar, né, ele do jeito que ele é. O tempo dele, O né? tempo Cada um tem o dele, tempo. Eu vou contar para vocês uma história que até trouxe o cartaz Conta, dele conta. para ilustrar o nosso bate-papo. Ó, esse cartaz aqui, Luiz Miguel fez Quer que eu te porque ajude? ele gostaria
da camiseta do Garro do Corinthians. Ó, ele fez um cartaz. Garro, me dá sua, eu tô dando retrato. Me dá sua camisa, por favor. Ele ficou uma semana lá pensando como que ele conseguiria essa camiseta. Aí foi, escreveu numa folha de papel sulfite, aí muito pequeno, aí encontrou esse papel, foi, desenhou e fez. Carregou isso, foi lá pra Itaquera, carregou o cartaz, ficou, assistiu o jogo e ficou. Assistiu o jogo do Corinthians, tava uma Corinthians. draga, né? Pior que não, né? Essa ganhou. Ganhou? Boa. Fez 3 gols lá. Segurou o cartaz, aí ainda não tinha dado certo, porque estava longe pro Garro ver. Acabou que ele conseguiu acessar um lugar lá com um amiguinho. Chegou na hora que viu o Garro, não conseguiu abrir o cartaz. Ficou com vergonha, por conta dessa característica dele, que é mais reservado. Sim. Mas ele estava com um amigo dele que é mais comunicativo. Aí o amigo dele falou assim: não, deixa. Nenel, o apelido do meu filho é Nenel. Nenel, deixa que eu abro. Aí o Léo foi lá e abriu o cartaz. E aí o Garro falou assim: puxa, eu não tenho a camisa. Ah, tá bom. Ficaram os 2 tristinhos, mas aí o Garro deu uns passinhos lá, conseguiu a camisa e entregou pro Luiz Miguel. Aí, ok. Tudo bem sucedido, né? Tarefa bem sucedida, tudo ok. Na hora do banho, eu senti que ele não estava tão feliz assim, né? Falei assim, filho, mas você não ficou feliz? Ele falou assim, eu não fiz nada, foi o Léo que conseguiu a camisa. Aí eu falei assim, você acha que você não fez nada, filho? Mas você tá uma semana elaborando esse cartaz, você foi lá, fez o cartaz, você desenhou, você pintou, você fez com as suas letrinhas, você não quis nem a minha ajuda, você pensou em tudo isso, você carregou até o estádio, segurou, fui pontuando tudo que ele tinha feito. Isso é você imaginou, você criou, você fez tudo isso. O seu amigo Léo, ele tem a parte mais comunicativa, ele foi lá e comunicou. Aí ele foi e falou assim, verdade, então nós somos um time. Falei, isso, que legal. vocês são um time. legal. Me emocionei. Então, assim, e não é fácil você observar isso, porque a tendência é você falar assim, ah, não fez nada, ai, menino com vergonha, ai, vai lá, pede o cartaz, faz lá, mostra o cartaz. Fez isso a semana toda. Nossa, mas você fez a semana toda. Agora você, no principal Você não fez, vai vender, sabe? Então, assim, a gente exercitar, nós como adultos, a gente faz a diferença na vida deles. As crianças são a mudança no mundo. Se a gente não observar cada característica deles, a gente tem uma coisa aí a perder. Não, e a chave dele ter entendido que eles são um time, porque gente, coisa talvez mais eu tenha que fofa. fazer isso aqui, aí ele vai fazer aquilo ali, e juntos seremos imbatíveis, pô, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Então, eu acho que é isso. A nossa missão, gente, é observar em alerta. Vamos estar em alerta com essas crianças o tempo todo, Sim. sabe? Elas nos ensinam também. Né? Muito. Você tinha contado aqui antes de começar a história do parabéns. É. Conta pra gente que essa é legal, porque é um ato que às vezes eu cometo sem querer. Eu sou o tiozão do pavê, às vezes. Mas gente, é por conta disso que a gente falou no começo, a gente não tem essas informações. Então a Sim. gente vive no automático. E somos julgadas, né, Pri? Vixe, Muito. gente, o que. Eita ferro. Nossa, o tempo todo você fala assim, gente, mas não é isso, gente. Tem muito mas hater? não Tem é muita mãe isso. hater que fica Eu tenho. esquerando vocês? Tenho. É. Tem, mas se ela tá lá fazendo uma pergunta, eu já falo, você Eu já acho tá. legal. Sim, Já tá legal, né? É porque, na verdade, tá mexendo nela, né? Sim. É sobre ela, né? Sobre ela ou ele, né? O pai ou a mãe que tá lá. Então, mas gira, às vezes vai, essa sem limites, geração Nutella. Mas ela tá ali, ou ele estão ali fazendo a pergunta, né? Então, eu já falo que é mais, né? Você ali tentando quebrar essa Essa do barreira. parabéns foi assim. Meu filho fez agora 8 anos. E aí fizemos um bolinho lá em casa e tal. Chamamos 5 amiguinhos da escola e mais os nossos vizinhos e tudo mais. Hora do parabéns. Parabéns pra você, parará, parará. Depois do parabéns tem o quê? Com quem será? Gente, já me dá taquicardia. Aí alguém puxou, e assim, eu nem vi quem puxou. Eu só ouvi assim, com quem será? Eu fiz assim, psh. Aí uma amiga minha fez uma foto, bem na hora a foto saiu assim, psh. Tipo a minha cara. Virou meme, né? E eu achei tão interessante aquela foto. Gente. Aí postei essa foto e aí recebi muitas mensagens do quanto, na hora que eu fiz o psh, algumas pessoas falam, nossa, Thaís, que besteira. Que exagero, nossa, né? Uma brincadeira, todo mundo faz isso. Todo mundo faz, é foda. Gente, mas é que todo mundo tem que parar de fazer. Sabe, pra que expor a criança aquilo?
Pra quê? Não precisa, não é, criança não namora, criança não precisa passar por esse constrangimento, criança não precisa, não é besteira. Sim. Não é todo mundo faz, não pode. Sabe? A não ser que antes você tenha ou prepara a criança, né? Talvez poderia ser uma opção minha também. Fala assim, filho, tá chegando o seu aniversário. Sim. Sabe que tem gente que faz o com quem será, como você se sente, não sei, me corrija Ah, se for um ponto, né? Você acha, Como é como que é isso você pra se sente? você? Porque eu fiz isso depois. Eu não pensei nisso antes, eu fiz depois, mas depois fiquei pensando que talvez eu poderia fazer. Eu perguntei pra ele depois, falei assim, filho, aquela hora que eu fiz o psh, você, como que você se sentiu? Ele falou assim, ah, normal, mas por que você fez? Ele perguntou. legal. Eu falei assim, ah, porque eu já ouvi muitas histórias de crianças que ficaram muito constrangidas, que levaram para a fase adulta, que nunca mais quiseram ter festa de aniversário. Eu ouvi muitas histórias assim. E não sabia como você ia reagir. Mas sexta-feira a gente vai fazer um outro bolo com o pessoal da escola só. Você quer que eu deixe? Ele falou assim: tudo bem se eu sair correndo? Aí eu falei, tudo bem, mas você quer que eu deixe e você saia correndo? Como é que vai ser? Posso Então, assim, deixar? a gente teve essa conversa. Entendi. Então, pode ser uma solução para quem não quer fazer o psh, você conversar com o filho antes, sabe? Respeitar aquilo. Porque realmente pode ser que tenha criança que não ligue e passe, mas tem criança que fica assim, gente. Eu Não, ouvi e é uma, casos e é uma de- pressão já, né, gente, na criança. Isso, aí vem o bullying, daí já A gente emenda já com outras fazia isso na coisas. nossa época, a gente já fazia isso de bullying. Que aí Já vem o nome da escolhia menina que no não é lugar do aquela menino. menina que ele queria, É. já faz aquela Aí eu sacanagem, né? perguntei isso pra ele, eu falei assim, você ficou curioso em saber quem que eles iam falar? Ele falou assim, eu já sei quem era. Eu falei assim, ah, então você já sabe. Sexta-feira, famosa. E o filho dela, 13 anos, o filho dela se escondeu debaixo da mesa. A Valzinha tá falando aqui que ela foi no aniversário e a criança se escondeu debaixo da mesa nessa hora. Sim, é. Ele foi 13 anos. Não, e é uma você pressão vai- machista Não, também, você né? traz uma educação pra criança, É. né? Criança não namora. E é isso, entendeu? Meu filho, às vezes, ele fala, ah, Duda, a menina, eu gosto dela, eu acho que ela gosta de mim. Aí eu falo, porque ele já sabe, criança não namora, eu fico repetindo. E aí ele já sabe, as crianças não namoram, mas falo, filho, criança não namora. Mas assim, eu falo pra ele, eu entendo que às vezes a gente gosta mais de umas pessoas do que de outras. Então, assim, às vezes a gente tem um afeto maior por uma pessoa que, no seu caso, brinca mais com você ou é mais receptiva com você. Isso é um gostar um pouco mais. Sim, sim. Mas não significa namoro, vai chegar a sua hora, vai chegar. Então, é eles entenderem também que tá tudo bem, né? A gente na nossa vida, eu gosto de todo mundo, mas essa pessoa eu gosto mais, essa aqui eu tenho mais afinidade, então eu tento E mostrar como é se isso der pra um ele. beijinho? Se der um beijinho pequenininho? Porque meu primeiro beijo eu dei com 6, 7 anos de idade. É muito no lugar. É, Não sei. joguei uma bomba agora. É Joguei uma bomba agora. Como A é que gente foi vai falar, isso? criança não namora, a gente vai Tá. falar a mesma coisa. Mas é muito nesse lugar de reprodução de padrão, né? Sim. Sim. Então, e da curiosidade, às vezes com 6 anos, a criança também já começa as partes do corpo, Sim. a curiosidade. Por isso que eu defendo tanto a questão da educação sexual nas escolas. Ah, Né? isso é Isso é um legal tema falar. que rende muito e tem muitos tabus e começa nessas curiosidades. Porque quando a gente fala de educação sexual, a gente não está falando de sexo, a gente está falando de sexualidade. De entender o que é aquilo, De né? sexualidade, do seu corpo. Sexualidade é tudo que te dá prazer. Às vezes você sente prazer vendo uma série. Tudo que te dá prazer envolve a sexualidade. No caso da criança, descobrir, entender o seu próprio corpo, né? Entender aonde que pode tocar, aonde que não pode tocar, o que é permitido, o que não é. Então é muito nesse lugar. Começa nesse beijinho, é uma curiosidade infantil, é também uma reprodução de padrão de Você vem em casa, ela é minha é de namoradinha, ela é minha namoradinha, namorada. daquilo que a gente estava falando. Então é você entender, falar que não, aquilo não pode, aquilo não é para a idade da criança, mas muito num lugar de honestidade, não de julgamento. Sim. Eu sempre falo, a gente tem que mudar a lente. É mudar a lente, é tirar a lente do julgamento e botar a lente da curiosidade. E explicar para a criança, porque o fato daquela criança ter te trazido que beijou um amiguinho, aquilo
é um ambiente tão seguro para ela, aí é que você vê como você tá sendo respeitoso no processo, né? Não é só muito o que você vai dizer que pode ou não pode, mas que espaço que essa criança legal tá tendo para ela chegar em casa e te dizer, olha, eu dei um beijinho, olha, eu fiz isso. E aí você vai orientando, né, que a criança não namora, que você pode gostar mais e tal, mas que o corpo, a boca ainda não é o momento, ainda Tem não que ter pode, que respeito, tem que né? ter respeito. Você ganhar essa conexão com a criança vai te gerar na fase da adolescência, na fase depois dela adulta, uma coisa que não tem preço, sabe? Porque às vezes agora com as nossas crianças pequenininhas, você quer tolir, quer empregar o medo, quer não sei o que lá, mas aí quando ela tem 15 anos, você quer que ela venha conversar com você como? Se você, Ela desde já os tem um 0 medo, né? anos, você empregou só o medo, sabe? É o Sim. castigo, sou eu que mando. E aí com 15 anos você quer que ele venha? Não vai vir. Não vai contar, Não né? vai Ele vai fazer a merda e não vai contar, contar. Ela vai correr de você, vai né? correr de Ela não vai correr pra você. você. Faz parte. Então, isso. é isso que a gente tem que enxergar, essa lente que tem que pôr, né? A lente para frente, o que que você quer dessa criança? Né? Você quer que ela venha para você? Eu quero que meu filho me conte tudo. E né? aí a gente entra no lugar da mentira, né? Uhum. Porque a mentira, a criança, ela conta como um mecanismo de proteção. E uma proteção É. nossa, né? Proteção da gente. Claro. Ela tá se protegendo de nós, porque É. a gente tem essa lente. Caraca, caiu outra ficha aqui. E eu Porque é falei isso mente outro quase do pai e dia. da É mãe. isso. É mecanismo de proteção de De nós. medo, às vezes, Olha né? como isso é profundo, né? Numas bobeirinhas que depois que a gente também já comentou, que a gente acha que é brincadeira, que é, me corrija também se eu estiver errado. Não, para. A avó chega e fala assim, não conta pra sua mãe. Dá um docinho, não conta pra sua mãe. O tio chega, ai, olha, eu vou te levar lá, mas não conta pra sua mãe. Então, assim, esse não conta pra sua mãe, depois vem um abusador, Nossa, não isso conta pra é- sua mãe. Caraca. Sabe, a gente faz coisas Caraca. bobas e são gigantescas que a gente não tem ideia. É. Sabe, então, não, assim, E não pode demonizar a mãe, né, gente? Não. Pô, também, não e conta e pra sua mãe. E não pode ter segredo, não né? pode ter É. Não pode ter segredo. segredo. Para pai e mãe, não tem segredo. tem. Então, não conta para sua mãe, avó, vou te dar um docinho. Tá? E aí cabe a nós adultos, né? Você com a sua mãe, Cabe nós conversar, adultos falar, vou dar com doce pra sua filha. fala, Seu olha, não filho. faz isso, não, É. mãe, É. pai, não, sogra, É. sogro, não fala isso, porque é um ciclo, né? Você vai Mas ensinando. aí você acha que a avó chega na... Eu tenho pergunta da galera que eu já vou fazer, que a avó tá me mandando a pergunta de vocês eu aí, também quero ver depois que na minha estão aí, caixinha. que estão ao vivo aí mandando aqui. Mas a mãe fala assim, pô, criei minha filha, agora eu não posso cuidar do meu neto que ela vai me ensinar como é que eu conheço crio. essa frase. Não tem isso. Conheço essa frase. Conheço. Pô, criei todo mundo aqui, aí agora eu não posso fazer o que eu quero com a criança. Mas como profissional, Sim. né? A gente também tem dificuldade, como profissional e pessoalmente também, porque eu também tenho. A gente tem dificuldade de botar limite em adulto. Porque a gente não teve na nossa infância os nossos limites validados. A gente não podia escolher a comida que a gente ia comer. Muitas vezes, né? Muitas vezes a gente é isso que tem. E aí não é uma questão de ter a comida, a quantidade ou não. Ninguém perguntava. O que você tá. Não olhava para essa criança com uma criança com desejo, com vontade, com limites. Tanta gente passando fome ainda quer escolher comida. Quem já não ouviu isso? Ou qualquer sabe? outra Verdade. coisa. A gente bolava um passeio para fazer com a criança. A gente pode até fazer o passeio, mas a gente nunca olhava para a criança e perguntava: e aí, o que você acha? Acha legal com 6, 7 anos que já pode verbalizar? Então vem muito desse lugar da gente ter dificuldade de botar limite em adulto. E a gente tem que. E tem aquele famoso assim, né? Ai, criado com vó. Já ouviu? Avó. Luiz Miguel é criado com vó. Gael É. aquela coisa, vó, na casa Que a avó mima, né? Mas a gente casa fala de que a vó avó- é uma delícia. Eu falo pra minha E mãe. é um lugar legal E é um disso. lugar legal. Beleza. Desde que a gente combine. Não, desde que a gente entenda que existem coisas que são negociáveis Boa. e coisas que são inegociáveis. Então, você transformar a casa da avó num ambiente onde vai ser mais legal, de repente eu vou comer mais doce, eu vou fazer bolo. Isso é maravilhoso, isso é a conexão que eles estão estabelecendo, né? E a Sim. criança entende, a minha avó me cuida e me oferece dessa forma, e na minha casa dessa forma, isso é legal. Mas o que é inegociável para você? Porque se, por exemplo, se para você o doce
antes do almoço, ou o doce de uma forma geral, é inegociável, você vai precisar botar esse limite. São os adultos que têm que resolver isso. Sim. Mas se são coisas que são negociáveis, então tá tudo tudo bem. certo. É muito nesse lugar de fazer essa listinha mental, até Combinado, com relação né? às escolas, o que não rola em hipótese alguma. E aí você vai verbalizar com o adulto. Agora, as coisas que são negociáveis, que rolam, aí tá tudo certo. Maneiro. Vem cá, vou pegar aqui que a galera tá chamando aqui, ó. Pergunta da Juliana Santos Gatti. Como ajudar meu filho que não consegue controlar a raiva? Ele tem TDAH e ansiedade e reage com raiva quando se sente frustrado ou chateado. Tento acolher o sentimento dele e conversar. Alguma dica? Com a idade? Ela não fala a idade aqui. Ju, manda a idade aí pra gente. Se conseguir, aí a Val me avisa aqui. Tá. O fato da criança sentir raiva, por isso que a idade é importante para a gente entender em que partezinha que o cérebro dessa criança tá, né? Mas o controle de impulso, que é a gente conseguir controlar e ter freio, controlar os nossos impulsos, muitas vezes nem adulto a gente aprendeu tanto, né? E na criança começa aos 4 anos de idade, que é uma parte do cérebro que a gente chama de córtex pré-frontal, que é essa parte da frente, que é a parte onde a gente racionaliza, pondera, onde a gente faz boas escolhas, não é a parte emocional, é a parte racional do cérebro. Começa a amadurecer com 4 anos de idade. Começa. Isso sim ensinado. Então, é muito entender e respeitar o sentimento da criança e acompanhar e validar o sentimento, para aí depois você lidar com o comportamento. Então, existe ali uma necessidade emocional, que é a raiva. Seja por um limite que eu coloquei, seja por uma coisa que a criança quer que eu não dei, seja por um fator externo, mas embaixo daquele comportamento, que é o que a gente está vendo ali, né? Ou chutando, ou gritando, existe a raiva, que é o sentimento, que é uma necessidade emocional, que está dando força para esse comportamento. Então a gente precisa validar e entender esse sentimento, acolher esse sentimento para quando a criança estiver calma, você estiver calma, aí a gente poder lidar com o comportamento, porque que nem a gente estava falando, no momento da raiva, no momento da explosão emocional, ninguém consegue resolver nada. E a criança que não tem o cérebro ainda maduro, muito menos, né? E o fato do TDAH pode parecer mais difícil, mas o respeito e o acolhimento para o sentimento da criança, ele é universal, independente se é uma criança neurotípica com transtorno ou não. Sim. Então, é você primeiro entender qual é o sentimento que está dando causa para aquele comportamento, validar o sentimento. Então, conversar com a criança, você está com raiva, eu tô aqui, eu te ajudo. Ah, mas minha criança não aceita o abraço, minha criança está com muita raiva. Disponibilidade emocional. Eu tô aqui. Você não quer abraço, mas eu tô aqui do seu lado, eu tô aqui para você. Legal. Se acalmaram, às vezes a gente também fica muito nervosa nessa situação, Era principalmente isso quando que eu é ia em falar. Como é que público. a gente lida com o nosso nervoso ali também? Porque se é em público, aí você fica sendo pressionado por pessoas que estão ao seu redor, pelo ambiente, Muito, né? Muito, porque te todo mundo tem julgando. óculos do julgamento. Ah, não cuida bem dessa Eu acho criança. que esse é o mais, para mim, é o mais errado, assim, porque a gente se deixa levar pela sociedade, não tem jeito. Sabe, às vezes você briga com a sua criança só porque tem gente olhando, você briga. Sim, você endurece mais, Você né? endurece. Porque tem gente Se a gente olhando. conseguisse, porque não é fácil mesmo, mas se a gente conseguisse não olhar para isso, sabe, e olhar só para aquela situação, eu acho que já meio caminho andado seria. Mães, vamos fazer um pacto aqui, né? Gente, vamos tentar Vamos. fazer Uma esse criança fazendo exercício, birra, assim, olha Não, pro coloca os pais lado. nesse pacto aí também. Vamos os homens Pais, também. mães, vós. Senta chorando, eu quero. Gente, olha pro outro lado, vai comprar um pão de queijo, vai fazer o que você tem que fazer no shopping ou no mercado, deixa aquela mãe ali com aquela criança. Quem nunca passou por isso? É. E quanto mais olham pra você, mais mexe nos seus gatilhos, e aí mais você acha que você tem que aumentar a rigidez, né? E aí mais o comportamento desafiador fica persistente, você fica nesse... acho que todos essas características que tem sociedade envolvida, tipo o oi, né? Nossa, o gato comeu a língua? Nossa, eu quero morrer quando falam isso. Gente, deixa a criança no seu tempo ali, se Cara. acostumar. A gente foi Desculpa primitivo. dar risada, mas é horrível. Mas é horrível. Pô, a pessoa tá quieta, aí o gato comeu sua Péssimo, língua, não comeu fala sua não? língua. E a gente obriga a abraçar, né? A beijar, cumprimentar. Exato. Desde a época lá das cavernas, a gente foi criado para se defender de quem não conhece. Aí, de repente, você quer fazer a criança soltar um sorrisão. Oi, tudo bem? Para quem não conhece, sabe? São umas coisas que não fazem sentido. A gente não faz isso com quem não conhece? Gente. Então, assim, ou se quer
eu acho que o exemplo é sempre a melhor forma, né? Sim, Assim, eu, por exemplo, entro num elevador e falo assim, ai, bom dia, bom com dia. certeza. O Luiz Miguel já faz isso, sabe? Bom dia, bom dia. Então, assim, E o o Gael- exemplo, sabe? Você não precisa É. ficar falando ali. Não vai falar bom dia? Não vai falar oi? Fala oi. Quer comer a língua? Então, assim, O Gael, às vezes, o Gael, ele é uma criança muito comunicativa, assim. E aí ele entra no elevador, se a pessoa não fala com ele, ele fala, mãe, não me deu bom dia, você viu? Ó, Ah, por gente, ele é Deus, muito. eu juro, sabe quando você dá comunicação para sua criança, mas ficou um pouco too much? Ele é um... mas eu acho que é dele, É sabia? É dele, é dele. Independente da É um forma pouco da que... sua família isso, eu ia falar. É um pouco da sua família. genética. E ele faz isso, ele fala, não me deu... Mãe, você viu que não me deu bom dia? Na frente, dentro do elevador. Dentro do Tem nem como ambiente. correr do elevador, Você viu né? que eu falo que essa pessoa não falou? Eu falo pra ele, você falou o seu bom dia? Ele fala, eu falei, então você fez a sua Fez a parte. sua parte. É isso. Então, É Tá tudo isso. certo, que é isso, é sobre ele, né? É sobre pois é, gente, cada um de um jeitinho, É. isso é um barato. Vem cá, uma outra pergunta que eu tenho. Ó, eu tô girando o relógio lá, tá? Que a Tatá tem que sair daqui a pouco nossa, pra eu ir, tinha pra ir esquecido. buscar o Luiz Miguel na escola. Mas a gente vai seguir o programa aqui, então continua aí com a gente no Se Liga Oficial. Já já vai ter o Giro do IG aqui também, vamos falar das notícias. Vamos falar o que tá acontecendo também no Rio Grande do Sul. Tem show da Madonna, tem um monte de coisa. Ixi, gente. Mas eu quero voltar aqui porque ainda tem uma pergunta sobre esse assunto, que é como vocês são mães de meninos, né? E a gente vive numa sociedade extremamente machista, né? Eu assumo que eu sou uma pessoa machista, fui criado num ambiente machista e luto para fugir Quebrar de esse alguns padrão. lugares, mas é difícil pra caramba, porque ele tá enraizado na minha infância. Como a gente faz isso com uma criança, com um menino, né? E ao mesmo tempo com que ele não sofra na escola com outros meninos machistas? Eu acho que é no dia a dia, sabe? É ele vendo exemplos mesmo, assim. Imagino que seja como que o meu marido trata, também veio dessa linhagem aí, Sim, né? E sim. também tem que ficar quebrando padrões, mas como que o meu marido me trata, como que o meu marido trata quem está ao redor dele, nas situações, como que reage, como que eu também como mulher vou observando, eu acho que é através do exemplo, É. né? Não sei Que se existe uma até a outra gente, forma. muitas vezes, solta umas frases, né, que a gente fala, verdade, né? E aí É. você tem esses insights. Mas é o exemplo, sem dúvida, tudo começa dentro de Mas casa, não tem aquele no tio, às vezes, adulto. aquele primo que chega e você fala, meu Deus, eu preciso conversar com a criança. Mas Tem, aí você, eu acho que o conversar depois sim, né? Ou você até mesmo na orienta a Isso frente. não é criança. legal, Ou né? às vezes, dependendo do adulto, você coloca até o limite no No adulto. adulto. E muitas vezes de uma forma, numa comunicação mais assertiva. Ah, tio, lembra que criança não namora, tio? É, Ele é só uma criança, né, tio? Vamos lá, filho, vamos, entendeu? entendi. E numa comunicação mais assim, você já dá o Eu faço recado. muito isso, assim, porque às vezes soltam do lado o tal do chorar é muito ligado ao Que homem, homem né? não chora. Ai, homem não chora. Mas eu corrijo na hora. Ai, homem chora sim. Nossa, para você conseguir chorar, você tem que ser muito forte. Para você se permitir chorar, você tem que ser Com muito certeza. forte. Nossa, então você tá sendo forte, viu? Pode Legal, chorar sim. legal. Então eu faço muito essas comunicações que Indiretas, assim, mas que Porque diretas, é uma né? coisa que eu me preocupo para não reproduzir com criança. Porque é automático às vezes. É. Eu até dei um exemplo aqui de uma amiga minha que teve filho, o filho dela tem um olho lindo, azul. Aí a primeira coisa que eu falei, nossa, ele vai pegar geral. E ela falou, cara, não fala isso, você já tá colocando uma responsabilidade no meu filho. Já tá, falta o quê? Opa, 10 Adoro. minutos para Thaís, tá? Essa equipe é É maravilhosa. maravilhoso. Né? Você já tá colocando uma pressão no meu filho que Sim. eu nem sei se ele vai querer pegar geral, se ele vai querer ser pegado, o que ele quer fazer, É. né? E aí eu entendi, falei, caraca, eu tô reproduzindo uma parada que eu nunca gostei, que era aquele tiozão, e aí, tá pegando, não sei o Sim, quê. sim. Que eu Porque nunca vai no achei legal, automático, né? e você vira esse tiozão. Mas você virou. O legal é que você virou a chave. Sim. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, consciência, né? alguém vem, te fala, te dá esse insight. Você... Ai, que bobagem. Não, o legal é Você isso. ter essa consciência, você já tá É isso, já evoluindo. começar Tô indo, esse tô caminho. indo, Com é. certeza. Eu quero fazer uma pergunta que me Vai. mandaram aqui que eu achei interessante, que acontece muito também. Bia Cotrim, Hum. como lidar com os ciúmes do mais velho
com relação ao mais novo, né? Mães de dois, De aí, dois. independente se é menino, menina. Eu não sei responder muito essa pergunta, mas imagino que seja, acho que a mesma, né? A gente sempre acha que a gente vamos ter 2 filhos e a gente bota uma expectativa de que eles se amem, de que eles se deem bem e que eles precisam se dar bem por serem irmãos, Certo. né? Então a gente primeiro precisa tirar isso da nossa cabeça, que é óbvio que a gente quer isso, mas a gente não precisa ficar manipulando essas relações pensando nisso. A gente tem que se dar bem a qualquer custo. Essa é a questão central. E quando a gente tem 2 crianças, a gente precisa entender que antes deles se darem bem e terem um bom diálogo, um bom relacionamento, brigas entre irmãos vai existir, né? A gente precisa respeitar a individualidade de cada um primeiro. A questão é que muitas vezes a gente não faz isso. A gente acha que todos têm que dividir tudo, que eles têm que se dar bem em todos os momentos. E aí, quando eles brigam, a gente precisa definir quem é o culpado e quem é a vítima, né? Você que fez com o seu irmão, pede desculpa. A gente não tá ali como mediador. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso. A A gente gente tá ali sempre como procura juiz. o culpado e a vítima. Não, a gente tá Que doideira, tudo, né? né? A gente tá ali como... A gente tem que ser o mediador daquela situação. Até porque essa é uma das questões, até das escolas, ensinar os nossos filhos a habilidade de gestão de conflito, de gestão de crise. Peraí. Um chutou o outro, não importa quem é a vítima ou quem é o culpado. Você chutou o seu irmão? Tá. O que que você estava sentindo? O que que aconteceu? Não, mas por que que você fez isso? É o que que aconteceu? Tá, te ouvi. E aqui? E você? Como você se sentiu? Fala pro seu irmão, fala você o que que você não quer. E antes disso, é respeitar o espaço. A criança tem direito a ter o brinquedo que ela não quer emprestar, a ter, sabe, a individualidade, até o lápis que ela não quer compartilhar. A gente tem coisas que a gente quer compartilhar e outras que a gente não quer. Exatamente. Mas a gente não, a gente quer que eles se deem bem, eles não podem brigar, Tem que eles têm que emprestar compartilhar tudo, tudo. né? Então, respondendo a pergunta de uma forma, isso dá 5 programas, mas respondendo de uma forma muito objetiva, antes da gente pensar na relação entre eles, é pensar em cada um de forma individual. E também qual o tempo de qualidade que nós pais estamos dando para cada um. Porque tem isso, às vezes tem um Isso deve filho ser que difícil. precisa de mais atenção. E aí é o fato de você estar dando mais atenção porque ele precisa, o outro pode estar sentindo Sim. falta. Ah, Mas eu acho que se você verbalizar para o outro que o teu irmão está precisando de mais atenção, nesse momento, acho que pode ser uma solução. E o que significa mais atenção também, né? Porque às vezes as 2 crianças precisam de atenção. E aí você vai ali dando um tempo de qualidade disponível e falando. É. É isso que você falou, e falando. eu penso muito, se um dia eu tiver uma outra criança, se ela vier mais espoleta, por exemplo, né? Que o Luiz Miguel é totalmente. O Luiz Miguel é aquela criança boazinha que eu, como gosto muito de. Me dá medo, porque ele é muito bonzinho. Então, assim, o que que ele tá carregando ali dentro que ele não tá, né? Eu fico muito nessa. Mas ele é aquela criança que todo pai gostaria de ter. Que você fala um A, ele faz, é tudo muito calmo, muito tranquilo. Educadíssimo. Educadíssimo, assim, é de outro mundo. Aí, se eu tenho uma outra criança que não vem assim, aí eu vou ter que despender mais de tempo ali para outra. Como vai ficar? Volta e meia eu penso nisso. Falo assim, gente, o Luiz Miguel já é quietinho, já é todo bonzinho. Com certeza, se vier uma outra criança que precisa de mim, eu vou ter que ficar ali focado naquilo. Como que eu vou? Já fico matutando. Nem nasceu. Não. Já nasceu a culpa da mãe, né? A maternidade. Mas tudo é a Mas eu perspectiva que a penso. gente resolve olhar. Na vida para tudo, né? Que assim, eu entendo e eu também pensaria isso. Como mãe, Sim. é o primeiro pensamento nesse caso, né? Mas assim, essa outra criança também não pode vir para dar uma bagunçada, né? Dele, que tá tão ali, talvez, numa característica dele mesmo, mas talvez venha também para dar uma Tirar da zona de bagunçada, conforto. tirar da zona de conforto, e aí também você tem que lidar com essas duas. Porque Sim. somos diferentes, né, E o gente? aceitar essas diferenças, aceitar né? Eu isso. teve uma época que eu tava muito preocupada com o Luiz Miguel por isso. Porque sempre foi muito assim. Aí eu falei com uma psicóloga, eu falei assim, como que eu, né, o que que eu preciso fazer? Ela falou assim, só aceitar ele desse jeito. Tá tudo bem, ele é assim. É. Eu me conecto muito com a Thaís nesse lugar, porque eu fui, o meu filho, ele é extremamente o oposto, né? São 2 extremos ali. E eu procurei a educação respeitosa para conseguir aceitar o meu filho do jeito que ele é. Foi esse, eu me arrepio toda vez que eu me emociono, porque
eu não aceitava a agitação do meu filho. Eu achava que eu tinha que consertar aquilo, eu achava que aquilo, ele, como assim uma criança não tem que se movimentar tanto, ou não pode ficar na mesa enquanto a gente está comendo tantos minutos, não é possível. E eu comecei a ser tão violenta com ele e botar ele tanto nessa Uma caixa. caixinha. E eu falei, não, peraí, não é isso. E quando eu comecei a me desconstruir, a aceitar ele como ele veio a ser, isso é ele. Eu não sabia que tinha sido ele que te Foi fez ir ele, atrás. foi ele. Eu tô Foi arrepiadaço ele, eu era aqui. advogada, É trabalhava, verdade, é tinha escritório verdade. próprio É e verdade. foi ele, porque ele foi um soco no meu estômago. Gente, antes do Gael nascer, eu fiz planilhas com as mamadas dele. Eu ditava, ele nem nasceu, já ditava todas as regras. Lá no Excel, plastificada na geladeira. Eu tenho até hoje, eu acho que eu vou mandar pra Maravilhoso. mostrar. Meu Eu Deus. tenho, juro, eu vou dar, porque eu li todos os dias, a gente lê todos os livros da cama compartilhada, da Não, mamadeira, do peixe, lê tudo isso. E do sono. Do sono, do treinamento do sono, a do gente lê sono. tudo. Nossa, hoje Como a quero- gente vai educar a criança, a gente não lê. Mas a gente lê tudo isso. Então eu tinha planilha de Excel, eu ditei tudo. Então, quando ele nasceu, Planejou tudo. eu planejei um ser humano que não nasceu. É, nasceu. Ele Porque te não tirou da tinha, zona de conforto. Foi legal isso. É. Não tinha como Você vê. nascer aquela pessoa que aquilo era uma expectativa minha. E aí, quando ele nasceu, e já com 2 meses, uma agitação, aquilo foi me tomando tão conta que eu comecei realmente a ser mais violenta para tentar educar ele, tentar obedecer, botar ele numa caixa. E pequeno ainda. Pequeno, porque eu não entendi de nada disso. Até que um dia, no auge, eu falei: não, peraí. Eu preciso me ajudar. Que maneiro. E aí fui buscar mesmo o site de busca, como nesse lugar, tá? De desespero. Como lidar com criança agitada. E aí É uma que das coisas mais pesquisadas na internet. é Exatamente. Como lidar com criança Sério? agitada, como lidar com birra de criança em shopping. Eu pesquisei isso ontem para poder trazer pra cá. sério? É uma das coisas mais Aí, pesquisadas tá na vendo? Eu internet. fui uma. Olha. E aí pesquisei. E aí Mas que bom que eu as pessoas estão entrei. pesquisando, né? E quando pesquisa, Sim. aparece a forma respeitosa, não? Não, aparece um monte de outras perguntas de sites e não sei o que, de ajuda, mas não, eu não achei assim Aham. a educação respeitosa, não achei. Ah, da idade. 10 anos. E ela tá fazendo uma pergunta bem bacana. Tá, vou olhar aqui. Eu só Ah, vou que precisar bom. falar pra Tatá que deu o horário, Tatá! Ó, quero agradecer. Obrigada, quero agradecer muito. Espero que tenha contribuído aí com, né, o meu dia a dia. E peço para todos que estão assistindo que a gente faça, gente, essa união aqui, porque eu acredito na mudança do mundo através das crianças, sabe? E se a gente olhar com olhos de amor para elas, automaticamente a gente vai olhar com olhos de amor para os adultos e vai fazer com que elas também sempre olhem com olhos de amor para o que for. Acho que isso é a corrente do bem, Tá né? aí. E assim vai. Isso. Então, obrigada a todos que estavam aqui. Continuem aqui com a Lei e com a Pri. Ah, Estamos juntos. obrigado, Agora eu viu? vou assistir do carro vocês. Ah, obrigado. Queria agradecer o Félix que está aqui com a gente, nosso amigo Negão, que está indo agora aqui parceiro. correndo para levar Obrigada, a Tatá lá. gente. Obrigado, Continuem aí no Tatá. papo. Pri, senta aqui, vem cá. Senta pertinho do Ale. Senta aqui mais Vamos mudar? pertinho. Vamos. Ah, e vem cá, a Tia Bena te mandou aqui também, ó. Joga na aberta aí, Lucão. Tia Bena te mandou aqui um doce, um mimo. Vamos. Obrigado. Ó, e você volta porque eu quero falar com você também ainda. Tem Silvio Santos. Eu queria falar várias coisas, mas a gente conversa depois, não tio? Volta. Porta aberta aqui para divulgar tudo. E a gente vai seguir aqui. Vamos abrir o giro do IG, Lucão? Beijo, Félix. Vamos abrir aqui o giro do IG pra gente ver o que tá rolando aqui. E a gente já volta para falar do assunto. Que a Ju mandou aqui pergunta. Tá bombando aqui. O Fabinho tá mandando ibope, galera. Tá crescendo. Vai entrando e engajando a gente aí. Vamos lá. Vamos falar da tragédia no Sul. O governo reconhece estado de calamidade em 336 cidades. As chuvas no Rio Grande do Sul deixam 83 mortos e já afetam mais de 850 mil pessoas. A gente é quase 1 milhão de pessoas. Então vamos colocar o nosso link aí, de novo, o nosso QR Code, para você poder ajudar. E eu vou voltar com as informações. Isso aqui é muito importante, muito legal do Correios.
tanto de São Paulo quanto do Paraná, que eles estão recebendo material de higiene, alimento não perecível, roupas, pode ser roupa velha, pode ser cobertor, entendeu? Oi? Diga, fala. Você não fazer um descarte do seu guarda-roupa. Não é pra você pegar o que não quer mais. Vestido de festa. São coisas do sapato de salto. Ele tá Sim, usando de coisa usual. de coisa usual, Mas não é pra você exatamente. carregar seu guarda-roupa. É Sim, pra você dar coisas que as pessoas podem usar e tem serventia. Do dia a dia, né? do dia a dia. A Gabi tava assim, não É, precisa levar um sapato alto, mas É. manda um tênis, que a pessoa vai estar precisando dar uma mochila, entendeu? E para você poder ajudar, você basta ir no correio, que você consegue fazer, mas se você tiver alguma dúvida, liga no 0800 725 0100. 0800 725 0100. E aqui a gente deixou o QR Code oficial. Então fica atento também, se você não está pegando o QR Code que não é oficial, pega o QR Code oficial para poder ajudar, porque é uma catástrofe que está acontecendo no Sul. E a gente tem que ficar atento a isso, sim, tem que ajudar. Não vou, vamos lá. Pode ver se a gente ao vivo aqui, ó. Ainda tá aí, ó. com a Tatá ali. O que mais que a gente tem de notícia aqui? Gabriela Duarte detona a Globo por excluir Regina Duarte de tributo. Entendemos os motivos da Globo também, mas também entendemos os motivos de Gabriela por detonar a Globo, porque Regina tem uma história gigante lá dentro, né? Vamos ver aqui. Não, o show da Madonna. Vamos pra Madonna. Você tava lá, né? Não. Não, mas assistindo- tava no Rio. Tava Você no tava no Rio, Rio, tava você no tava no Rio, Rio. tava no Rio. E como é que tava essa loucura de Rio de Janeiro lá? Ai, foi caótico. Foi caótico? Foi caótico. Foi caótico. Você mora na Gávea? Desculpa. São Conrado. São Conrado. Não tava tão pertinho. É. Madonna deixou o Rio de Janeiro na noite de domingo, um dia após o seu grande show gratuito para, caraca, 1.600.000 pessoas na praia de Copacabana. Foi um dos maiores eventos que a gente já viu, né? Foi. Essa mulher, ela Foi. é maravilhosa. Foi muito grande. Pode vir comigo, Primo. Não, foi. Fica tímida pra falar, porque a gente saiu do outro assunto, não. Você assistiu o show também em casa? Assisti de Curtiu? pijama em casa, já assim, ó. Já, porque o horário que começou o show, pra mim já é. É. Assistia. E curtiu? Achou maneiro? Curtia. Eu achei icônico, né? Ela é revolucionária, né? Assim, ela choca, né? Choca. Ela, Ela chocou a Anitta. Ela botou a ela- Anitta ali e a Anitta ficou. Opa, é ela isso vem mesmo? pra chocar, né? Então, às vezes a gente, o mundo já de hoje, assim, já não tá mais tão aberto, muitas vezes, né? para algumas coisas, né, que ela traz e tal, enfim. Mas foi um super show, Esse é o obviamente. momento que ela beija uma trans na boca, né? E que foi um dos momentos ápices Sim. do show da Madonna. É isso aí, temos mais alguma coisa aí no IG? Vamos voltar para olhar, porque o IG também é jornal O Dia. Estamos na página do jornal O Dia ali. Acho que é isso daí do que tem para dizer. E eu vou reiterar então para a gente poder continuar ajudando, gente. Vamos ajudar o Rio Grande do Sul da forma que puder, entendeu? Vamos voltar aqui aos Correios. Isso aqui, ó. Motorista tira 12 crianças pela janela antes de ônibus afundar em Santa Catarina. Essa notícia aqui, já que a gente está falando de pais, de crianças, né? Vamos ver aqui herói, rapidinho. né? Um herói. Um ônibus escolar foi engolido pela água das fortes chuvas em Capinzal, no oeste de Santa Catarina. O caso ocorreu nesta quinta-feira e ninguém ficou ferido. De acordo com a Secretaria de Educação do município, o motorista do veículo tirou as crianças pela janela assim que percebeu o nível da água subindo. Um herói, né? Um herói. Aquele motorista que a gente quer mandar nossos filhos, né? A gente sabe que vai estar olhando ali por ele. Sim. É isso daí. As aulas foram suspensas no município. Então vou voltar aqui, vou dar o recado para a gente poder ajudar pelo Correio de São Paulo e do Paraná. Você pode doar a sua roupa, alimentos não perecíveis, material de higiene, e você pode também doar no QR Code. Tem aqui um site que mandaram também, que é www.praquemdoar.com.br. Se você tiver na dúvida como ajudar, www.praquemdoar.com.br. Esse foi o nosso giro do IG. É o seu primeiro giro, porque você vai voltar aqui para fazer mais com a gente. Pô, tá muito legal esse assunto. E aqui uma coisa que eu queria entender aqui. Essa pergunta que eu ia fazer para Tatá também, mas acabou que era para fechar a conversa.
mas ela vai ficar para você depois. Mas como é que a gente consegue também trazer uma participação mais ativa dos pais, né, dos homens, né, para esse debate, como você falou ali, para levantar o debate? Assim, a gente não tem o poder, né? Eu sempre falo isso, a gente não tem o poder de mudar o outro, né? Assim, não é porque eu tô aqui te falando, você vai, ah, não, beleza, eu vou lá, porque ela tá. Não. Mas eu acho que a gente pode trazer primeiro o exemplo, né? Sim. O que você está praticando dentro de casa. E se a pessoa ela não estiver aberta para a mudança, para essa transformação, muitas vezes ela ainda não vai conseguir alcançar. O que nós podemos fazer, que já estamos nesse lugar e vendo os benefícios de uma relação como essa, comprar livro, Legal. mandar artigos científicos, né? Mostrar o que você está fazendo para melhorar a relação com a sua criança. Mas eu recebo muito essa pergunta. E infelizmente ou felizmente, a gente não tem o poder de mudar o outro. Então, aquela pessoa só vai se desconstruir e abrir para uma educação mais respeitosa querendo, né? Mas a gente pode tentar provocar o debate. Mas a gente nunca pode menosprezar o poder de um adulto cuidador, respeitoso na vida da criança. Então, assim, é óbvio que a gente quer um lar onde todos pratiquem uma educação respeitosa ou olhem para aquela criança com igual valor, óbvio. Mas se essa criança tiver um adulto cuidador já focado nela com respeito, já é. E isso serve para uma babá, digamos assim, para um babá, para alguém que Serve cuida para da as criança também, para os avós. avós. Sim, porque essa criança vai ter ali o seu porto seguro. Cara, mas deve ser complicado. Vou fazer uma analogia aqui na minha cabeça aqui Muito, agora. Pais separados. muito A tua ex-sogra. Como é que você vai conseguir abrir um diálogo para poder chegar nesse lugar? Se você separou de uma maneira conturbada, que a maioria das pessoas é muito vive nesse difícil. país. Diga, Já vi Valzinha. casos assim. Ah, minha avó eu posso tomar refrigerante. Sim. Então, Não, mas eu acho que meu pai, sabe assim, não, eu acho que ainda vai pior, porque às vezes você sai da casa da mãe, vai para casa do pai com a avó, e aí a avó ainda vai desautorizar o que a mãe tá Sim, fazendo. sim. Mas aí a gente volta na questão dos adultos, né? São os adultos que É, não é a criança, são os adultos que têm que mudar. Então, você tentar conversar, você tentar botar num acordo, tentar entrar num limite, né? Esse é um caso mais extremo, mas aí a gente volta na questão da infância dos sim. adultos, no limite. Infelizmente, nesse caso, a gente tem como dizer, não vai dar, eu tô mandando. Mas aí você treina teu filho em casa? Ó, você vai pra casa da vovó, tua vovó vai fazer isso, isso e isso. Eu converso com ele, eu acho que você tem que conversar com a criança e conversar num lugar de por que que eu não quero que você beba o refrigerante. Ah, legal. Ou Isso é importante. a tela, o limite na educação respeitosa, ele é como proteção. Ele não é como controle. Então eu não tô colocando um limite em você, porque você é criança, porque eu quero te controlar, porque eu quero que você faça aquilo que tem que ser feito. Certo. Não, eu tô colocando o limite porque eu quero te proteger. Então, você precisa dar a mão para atravessar a rua porque eu tô te protegendo para sua segurança. Você ainda não tem capacidade de avaliar isso. Então, eu tô deixando você ficar tanto tempo só na tela, na frente, vendo o desenho, que você queria muito mais, porque eu tô protegendo a sua saúde, porque o excesso de tela causa prejuízos. Então, eu não tô deixando você beber o refrigerante, porque aqui em casa a gente entende que tem esse prejuízo. Então, é muito no lugar de orientação com a criança mesmo, do que você falar, ó, não pode. Quando falar, porque a própria criança, ela vai entendendo e absorvendo essa dinâmica. E a Entendi. criança precisa desse limite como proteção. Então ela vai começar a verbalizar, olha, isso eu não vou beber porque isso não faz bem para mim. Agora também se for uma coisa negociável, dá para negociar e falar, olha, o refrigerante, vó, só no final de semana, não tem problema a gente dar. Sim. Eu não dou na minha casa, mas quando tá na sua casa, você quer permitir? Então vamos só no final de semana tentar fazer um combinado mais respeitoso, né? A gente não precisa também, às vezes. Não, por um lado parece mais trabalhoso, mas a longo prazo parece que é mais fácil. Porque Sim, depois que a criança entende uma vez, você não precisa ficar falando toda hora.
depois que ela entende que é pro bem dela, que ela saca o Sim, caminho, você não sim. precisa ficar toda hora, ó, senão eu vou fazer isso. E É. fica aquela coisa maçante, cansativa. Mas ela só vai, quando mais velha, né, entender que aquilo faz bem pra ela com a repetição. Ah, tá. Porque é a repetição que consolida a experiência e o conhecimento. Então, Ah, açúcar qualquer criança vai falar que gosta. e se for negociável pra você o refrigerante, combina com ela. Não vai, não, você não pode. Mas, por exemplo, ó, a minha cabeça antiga já. Ah, Ah, se fizer a lição, eu te dou refrigerante. Aí, errado. recompensa. É recompensa. É, Né? Já é um jeito antigo de fazer. Ah, vai sim, tomar refrigerante depois que fizer o sim. trabalho. Sim, porque é, Agora eu tô barganhando com uma criança. é isso, é Me isso. olhei É agora, isso. me vi, tipo, É isso. agiota de É criança. isso. E quando você começa a barganhar com uma criança, chega uma hora que até mexe nos valores, né? É. E qual é a mensagem que a criança começa a ter nessa dinâmica? Assim, quando eu faço algo, eu ganho algo. Então, Ah, assim, o poder eu colaboro dentro de casa, não porque eu entendi essa habilidade que eu preciso é colaborar, importante. porque é importante para respeitar o espaço do outro, porque todos aqui convivemos no mesmo ambiente. Não, eu faço porque eu vou ganhar uma coisa. E aí, com a criança, como a criança também ela é muito sagaz e muito rápida, né? Então você fala assim, filho, vai tomar banho que eu te dou uma bala. A bala vai funcionar durante 3 dias. No quarto, ele já vai pedir a bala e o pedaço de doce, e o do bolo. E o E brinquedo. depois o brinquedo. E aí você entra, o problema da recompensa é que aí você entra, daqui a pouco você vê a sua criança só tá fazendo as coisas na escola, ela só tá colaborando se a professora vai dar alguma coisa. Ou se Ah, você vai dar alguma coisa, entendeu? Pode. Senta aqui, fala aqui no microfone que é mais fácil. Vem pra cá, porque senão vocês vão ficar falando aí, a pessoa em casa não vai ouvir, a gente tá com uma Hoje vaga eu tô aqui. sem maquiagem, sentadinha. Ah, vem, Gabi! Não, tem uma história do Cauã no Fábio Pochá, que ele fala que a mãe dele acho que era vegana, enfim, não podia comer nada de proteína, De proteína, de aham. carne, de carne. E aí, todo mundo comendo no lugar, tudo. De repente, ele pega um peixe do aquário vivo, no meio do buffet. Eu acho que é isso, tá? Pode estar Tá. errado, mas eu acho que é isso. Mas é isso, ele comeu um peixe vivo. Porque tava todo mundo comendo, a mãe dele levava a comida dele, Aham. aí todo mundo comendo comidas normais, né, do buffet, que não era que ele tava acostumado, e ele queria. E aí ele viu um peixe, ele pegou o peixe e comeu o peixe. Mandou ver o peixe vivo. E eu já vi em festa infantil criança tomar resto de refrigerante dos outros. Cara, mas eu vou te falar. E virando copinho, porque sua mãe não te dá o seu. Aí É. eu pego o seu aqui, eu disfarço, eu bebo. Eu tô enfrentando um pouco essa dinâmica Eu aí. fazia isso com cerveja quando eu era criança. Sem esse do TV. Fiquei bêbado com 3 anos no Réveillon lá. Fui pegando tudo virando. Todos os papinhos que Não, sobraram. mas a criança faz, não é sempre, né? Foi uma experiência. Mas o peixe vivo, É. Mas ele tava com fome, né? ele não queria comer, ele queria comer o que tava todo mundo comendo. Ele não queria a comida dele, ele não gostava da comida dele. Eu acho que é isso. Depois, enfim, pesquisem. Mas eu acho que é isso. E eu sei que ele comeu um peixe vivo. Que loucura. Tem uma história pra contar, né? Vem cá, você que entende de criança também tá eu aqui, sei, já eu fica sei, aí um eu sei. pouquinho. Fala aí pra nós o seu Instagram, que você tira foto de crianças. Tiro foto. que legal. Eu tenho 2 perfis de fotografia. O meu, que é o que eu faço aqui, que faz fotografia de marca, de eventos e tudo mais. E eu tiro foto de criança, que chamo Fotografia com Cheirinho. É muito fofo. Ai, que fofo esse Porque nome. eu acredito na memória afetiva com cheiro. É. Eu acho que a foto daqui 30 anos, quando você olhar, você vai sentir o cheiro da casa da sua avó, o cheiro do quarto da criança. Então eu não tenho estúdio, não fotografo em estúdio de crianças. Fotografo em casa, que é pra contar a sua história. Ou no Sim. lugar que você vai, aos domingos. Ah, eu gosto de ir em tal parque. Então é lá que eu faço as fotos, porque é lá que a criança vai olhar daqui 30 anos E vai lembrar. e vai né? mostrar pros filhos dela e vai falar: Aham. olha, a mamãe e o papai iam no parque aqui todo fim de semana. Memória afetiva, Memória gente. afetiva. Tudo. E qual que é o Insta? @fotografia com cheirinho. Ah, arrasou. Ai, adorei. Obrigado, meu amor. Vou Vai lá, voltar vai ao lá, trabalho, vai lá. vim aqui para Ah, fazer sobrou um microfone aqui, a pessoa tá falando. Eu falei, vem vem pra pra cá, pô. Ah, ok. Né? Cara, mas é muito interessante isso da gente aprender que não se negociam algumas coisas, né? Você fez um vídeo que eu vi que me ensinou muito, é muito legal, que era acho que o vídeo do banho, que você dava 2 opções pra criança escolher, mas as 2 opções ela ia ter que tomar banho, ou agora ou daqui um pouco. Sim. Mas eu nunca tinha pensado, tipo,
que o fato de você deixar ela escolher uma opção faz com que ela participe dessa conversa e desse debate sobre a higiene pessoal A dela. gente chama isso de escolhas limitadas, né? Sim. E é muito desse lugar de você não dar voz para a criança. Por isso que a gente não pensa nisso, porque nesse caso do banho, o limite foi colocado. Nesse vídeo, por exemplo, que eu tô falando, né? O limite era a criança tomar banho. Sim. Agora, não necessariamente eu preciso fazer isso de uma forma violenta, ou que isso se torne com uma manipulação, com uma recompensa ou com uma chantagem. Por que a criança não pode participar, muitas vezes, dependendo da idade dela, dessa condução? Ou perguntar: você está terminando de ver o desenho, ou você está terminando de ler o livro, quantos minutos mais você precisa? Vamos botar mais 10? Vamos botar no timer do celular? O meu filho, tudo é o timer. Ah, bota o timer um pouquinho aí, 10 minutos, bota o timer, né? Ou, não, ele vai precisar botar o pijama. Então, tem que botar, minha regra é, nessa hora, botar o pijama. Beleza, então o pijama é a regra, é o limite. Aí você pega 2 e qual que você quer? E você dá essa opção. Sim. Então, sim. o limite que você quer colocar o pijama, ele tá sendo atendido, mas nem não precisa ser naquele caos, né? Naquele caos violento de bota o pijama, Você não vai, bota já aquela falei. gritaria em Se casa, não né? botar aquela gritaria, nem sempre vai, né? A gente volta naquela questão do relacionamento. Sim. Quando a Data estava falando, eu estava pensando nisso, assim, é importante a gente dizer para quem está ouvindo a gente que a gente não está falando de uma educação perfeita. A gente não está falando de perfeição, de mães e pais perfeitos. Ah, Pri, você não grita, ah, você... Não é sobre isso. A gente tem os nossos momentos, a gente grita. Não é nesse lugar, até porque a perfeição ela engessa. A gente fica E não tentando. existe Não perfeição. existe. A gente Porque fica o que é perfeito pra tentando. você não é perfeito pra mim. E a gente fica tentando alcançar um lugar que não vai alcançar, e a gente vem pra frustração, enfim. Sim. Então, mas é num lugar de humanidade, dos nossos filhos entenderem que a gente erra, que a gente não é perfeita, mas que a gente tá ali juntos tentando resolver o problema, dando pra ela igual valor ali. Então, eu sempre falo, nossos filhos não nos querem perfeitos, eles não querem possíveis. Sim. Dentro do que for possível, mais respeitoso com a criança. Mas. Ah, tá. Show. Tá. É a bateria do meu microfone. E, inclusive, o Fabinho tá falando que o nosso Ibope tá subindo aqui, ó. O meu diretor tá mandando. Posso. Mandem perguntas, gente. Então, aproveita que o nosso Ibope tá subindo, manda pergunta aqui no Se Ligue Oficial, no YouTube, tá? Que é o nosso. Aproveita, se inscreve aí pra gente poder conseguir. Tem a nova pergunta da Juliana? Vamos lá, Ju. Já vou fazer aqui a sua pergunta. Aham. Que ela falou da Juliana. raiva, né? Ele somente se acalma com o abraço mesmo, e sempre validamos o sentimento dele. Afinal, ele sofre com as situações. Se tiver mais alguma dica, eu agradeço por compartilhar. Eu acredito que o que ela tá fazendo é o caminho da validação do sentimento. E a gente precisa entender como ele já tem, entre aspas, né, 10 anos, a gente precisa entender como foi esse caminho de validação de sentimentos até ele fazer 10 anos, né? Certo. Sempre foi esse lugar de respeito, de verbalizar, de vocabulário de sentimentos. Então, entender o sentimento da criança, mas eu sempre gosto de falar que, às vezes, a própria mãe tá com dificuldade. Pri, eu faço isso, eu valido, mas eu não tô conseguindo. Então, às vezes, ela pode procurar uma ajuda, pode procurar uma educadora parental, pode procurar uma psicóloga, mas não é no sentido de consertar a criança, mas é no Sim. sentido de que, às vezes, você não tá dando conta sozinha de aquilo tá te fazendo Sobrecarregando. ou às vezes tá te fazendo não conseguir olhar a sua criança de uma forma mais respeitosa. Então, às vezes, ela pode também procurar uma ajuda para conseguir fazer com que ela seja correguladora dessa criança. Porque a gente é corregulador, né? A criança ainda não tem capacidade de se autorregular sozinha, de se acalmar sozinha. Sim. Então, necessariamente, ela vai precisar de um adulto para ser corregulador, emprestar o cérebro maduro para um cérebro imaturo se acalmar. Certo. Então, quanto mais você trouxer para essa criança uma validação de sentimentos e ela se sentir ouvida, principalmente no momento quando ela mais precisa da raiva, menos a raiva vai acontecer, com menos tempo, com menos duração e com menos frequência. Então aí a gente precisa entender o porquê que essa raiva ela tá sendo mais recorrente. Sim, sim.
Eu fui uma criança que tive acessos de raiva, e eu sou um adulto que tenho acessos de raiva, mas eu lido com isso. A respiração me ajudou muito a controlar a minha raiva, e isso eu aprendi com teatro. Com Aham. 13, 14 anos eu comecei a aprender isso. Então, assim, a respiração, quando eu estava muito nervoso, bastava eu inspirar e soltar algumas vezes que o próprio corpo É, isso já é, não estava mais isso quente, é né? cientificamente comprovado. Que a respiração, aí tem uma, você faz 4 vezes, respira profundo. Isso já vai integrando o cérebro. Quando a gente tá. Eu ainda estava com ódio, mas a raiva já É, não, eu já filtrava o que saía de dentro a de gente mim. vai canalizando, né? É, A gente vai exatamente. canalizando, não é sobre não sentir, mas é entender como que a gente pode, a gente se autorregular e canalizar isso, né? Essa raiva. Para não jogar de fora o que não está pronto para ser jogado para fora. Ou para ser respeitoso com a gente mesmo Exato, também, né? exato. Com o nosso sentimento, entendendo o nosso processo, porque o corpo também dá sinais. E a gente também faz birra, tá? A birra não é Claro. só uma coisa de criança. A gente bate porta, a gente bate gaveta forte, né? A gente dá gelo no parceiro às vezes, fica sem falar, né? Faz aquele gelinho que a gente fala Verdade. de criança. A É. gente também faz birra, é um processo. Você imagina, se é um processo Mas pra tem a ver com a gente, nossa criança, sabia que a gente faz hoje? tem a ver com a nossa gestão de sentimentos Entendi. e com a nossa habilidade de comunicação, né? De uma comunicação mais assertiva, menos violenta. A gente, quando eu falo a gente, em sua maioria, e eu me incluo, a gente é muito analfabeto emocionalmente, né? Total. Não teve gente que ensinou pra gente que a gente não podia sentir quando a gente era criança. A gente não podia sentir. O nosso sentimento não era validado. E aí, quando a gente vira, né, adulto ou adolescente, peraí, o que que eu faço com isso tudo? E aí a gente vai reprimindo, reprimindo. E seguindo um padrão de quem é mais forte que você, né? Porque você pertence Isso, a um de grupo. obediência. Não, e é um grupo, E você é um, pertence a um grupo de é, amigos. Então você vai seguir o padrão daquele amigo que está se destacando sim. mais. Até porque a sua autoestima provavelmente tá comprometida, né? Então você vai repetir o que ele está É. fazendo ali. E na base da obediência, né? Peraí, eu tenho que me moldar para poder criar um falso personagem ali E ser alguém aqui nesse e lugar. ser alguém aqui nesse lugar. A gente fala isso, são os dois características de saúde emocional para uma criança e para um adulto, que é apego e autenticidade. Então, a criança, quando ela não tem apego dentro de casa, ou seja, quando ela é vista apenas pelo seu comportamento, então eu sou amada se eu me comporto bem. Ela não é vista para além do seu comportamento, né? Que esse é o Caraca, muita coisa. esse Muita coisa. Esse é o X da questão, assim, a grosso modo, pra gente E aí virar depois você esse quer que insight. o empresário saia da caixa. Não, É, ele aprendeu que ele tem que ser comportado a vida a gente inteira. a gente era amado, visto, respeitado quando a gente estava ali na mesa, ó, quietinho, não falou, não sei o quê. Quando a gente era visto e amado quando a gente se comportava bem. Sim. Então, é nesse lugar aí a gente foi aprendendo a reprimir as emoções, porque aí vem o apego e a autenticidade que eu estava falando. Então, eu preciso do apego, que são os meus pais, os meus cuidadores primários para sobreviver, para me alimentar, para cuidar de mim naquele lar. Então, eu busco esse apego. Só que como eu sou só visto pelo meu comportamento, eu não posso ser quem eu nasci para ser. Então, eu não posso ser autêntico. Então, eu vou criando um falso personagem, um falso eu, com medo de perder esse apego de sobrevivência. Gente, isso é. Caraca, é a camada da camada da camada, mas, pô. Eu nem sei se eu deveria estar trazendo isso aqui. Não, com Que certeza tem. assim, o estudo do apego seguro do John Bowlby e do trauma muito profundamente. Então, a criança, eu preciso. Tô olhando aqui, meu pai, minha mãe, ou quem cuida de mim. Sim. Quem atende às minhas necessidades físicas e emocionais. Se eu só sou visto diante do comportamento que eu boto pra fora, então peraí, então eu não posso ser quem eu nasci pra ser, porque eu tenho que ser ali e me moldar naquela caixa. Mas como eu preciso deles, pro apego, pras necessidades, a criança cria um falso personagem, cria um falso eu pra poder atender as E expectativas. talvez nunca ela entre em contato com o que ela deveria ter sido. E aí falei isso tudo pra gente chegar no adulto. E aí a gente somos hoje adultos que não somos o que a gente nasceu pra ser. E aí tem que procurar terapia, remédio, ayahuasca. Relacionamentos tóxicos, abusivos, não saber dizer não saber colocar um limite no outro,
ou não saber dizer o que pensa, ficar retraído. Então, Se sentir culpado se por sentir colocar um culpado por limite. colocar um limite. Então, é muito nesse lugar da nossa infância. O que acontece na infância não fica na infância. Claro. Então, é muito no lugar de a gente não pôde ser quem a gente nasceu para ser. E tá tudo bem. Eu quero dizer isso aqui, é muito importante a gente dizer isso. Tudo que eu falo, tudo que as educadoras falam, todo o conhecimento que a gente traz não é num lugar de culpa, né? Porque eu às vezes recebo, Pri, mas meus pais fizeram isso na melhor das boas intenções. Todo mundo tá tentando acertar. Tava todo mundo tentando acertar com as informações que tinham na época. Então, por isso que a gente não tem que ficar nesse lugar de culpabilizar os pais ou os avós. Ou... Não, se você entrar nessa, você tá entrando num vitimista, você vai cair de outra ladeira. Você vai entrar em outro buraco. Eles tentaram acertar da maneira como eles podiam e com os estudos que tinham na época. Então, só que hoje os tempos mudaram, as coisas foram se aperfeiçoando, a gente fala de saúde emocional, que não tinha, e aí cabe a nós mudar esse ciclo tentando reduzir danos. Essa é a chave da educação positiva, é a gente reduzir danos. E quanto mais a gente vai reduzindo danos, menos a gente vai passando para frente de geração em geração e vai quebrando o ciclo transgeracional. Posso botar uma palavra poética aí? Claro. É uma transmutação. É uma alquímica. É uma transmutação. Eu Você venho com a pegando... neurociência, eu venho com a química. A gente tá aqui profundo, hein? Já nessa filosofia aqui. A gente já tá aqui. Porque você transmuta uma coisa que pode ser negativa para algo que você pode mudar. Você muda o teu passado, você ressignifica uma imagem, uma ideia, para mudar o teu presente e o teu futuro. Você recodifica o sistema. Recodifica, melhor ainda. Né? Você recodifica o sistema. É. E aí você vai fazendo isso reduzindo danos. Não é num lugar de, não, peraí, agora eu vou culpar meus pais e agora eu vou transformar o mundo. Não, você vai aos poucos entendendo o que eles fizeram que você acha que você, ok, eu vou levar para mim, eu vou levar para o meu filho, eu vou levar para o meu lar. O que eu achei que não, acho que isso aqui eu não quero levar. O que eu vou botar no lugar? Porque aí quando você tira, fala, não, isso aqui eu não quero levar. Então, ficou um espaço aqui. O que eu vou botar? E aí você precisa de embasamento, você precisa estudar para... Não, e não é sobre o que eles fizeram com você. É sobre como você se sentiu e o que você fez com aquele sentimento. É isso. Porque se você sentir aquilo de novo, você vai reproduzir a mesma coisa que você fez como criança. E aí vem a história do relacionamento tóxico. Eu não dou certo com mulher nenhuma, eu não dou certo com homem nenhum. Claro, porque você tá reproduzindo já o fracasso que vai ter daqui a pouco. É isso. Muito bem da sua história, da sua construção. E a gente precisa pegar esse conhecimento que está à nossa disposição e não... eu tô falando isso que eu lembrei agora, que eu também recebo muita pergunta de mãe recebendo esse conteúdo todo, tudo que a gente está falando aqui, falando, mas agora eu me senti culpada. Não, não é importante não, né? Que a gente também olha pra culpa com um olhar, a gente aprendeu a olhar com um olhar vou me chibatar aqui, não. negativo. Não, mas num lugar de empoderamento, assim, de se apegar nisso. Em vez de você olhar para a educação respeitosa ou para tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente fala, num lugar de culpa, olha num lugar de beleza, agora eu tenho isso, né? Deixa eu ver também muito o que funciona na minha dinâmica, não é exato. Sim. O respeito a gente está falando que é exato para todos, mas... Não, e lembrando assim que muitas realidades das mães também não são as mais favoráveis. Às vezes ela tem que dar o celular pro filho porque ela tem que terminar o trabalho dela em casa que ela tem que entregar amanhã. É isso. É num lugar também de compaixão com você mesmo, né? De autocompaixão, de se entender e pegar essas informações de se empoderar Cuidar da sua delas. criança também, né? Cuidar da sua criança interior. Esse é o caminho, esse é o caminho. Pô, maneiro. Esse é o caminho. Diga. Vamos lá, tô mandando aqui mensagens. Peraí. Mundo da Sofia. Mundo da Sophie. Parabéns pelo programa. Priscila Montes é didática e pontua com muita firmeza todos os pontos de comunicação mais assertivas que os pais precisam se atentar. Adorando o Se Ligue de hoje. Mundo da Sophie, venha para a família Se Ligue. Obrigada. Vem aqui, eu concordo com você. Tô há 1 ano tentando trazer essa menina aqui. Nós estamos esperando o Dia das Mães, pra gente falar. Mas a gente já tá se namorando para ela vir para cá.
Primeiro porque eu sou um grande fã do seu conteúdo, sou um grande fã da Obrigada, sua Lê. família, entendeu? Sou apaixonado por todos eles. E porque eu acho importante. Você foi uma das pessoas que me quebrou, assim. Eu vejo muita coisa. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, peraí, eu não tô tendo esse olhar. É, E o fato de você me contar hoje que foi o Gael que fez foi, você totalmente. fazer essa virada, Totalmente. e eu lembro de quando você ficou grávida, de quando o Gael nasceu, É. e eu falei, caraca, a vida a gente pode mudar a hora que a gente quiser. A hora que a gente quiser. E aí a gente é legal a gente falar isso, porque eu entendo da onde veio essa minha dificuldade em lidar com a agitação do meu filho. Eu fiz 6 tratamentos para ter o Gael. Foi uma criança muito desejada, muito esperada, e foi muito sofrido emocionalmente e fisicamente para mim, que eu fiz muitos tratamentos. E aí e aí eu tive 3 anos de tratamento ali, nas minhas planilhas, entendeu? Que eu fui ditando essa criança. Como eu levei 3 anos para conseguir ter ele, a expectativa foi crescendo, eu fui imaginando uma criança e tal. E aí quando veio, eu falo que o Gael, ele é um convite na minha vida. Porque filho é catalisador de mudança. Se filho não mudar a sua vida, eu não sei mais o que muda. Mudar você, né? Ele muda a sua vida, obviamente, mas mudar você. E o Gael, essa questão com o Gael, que era muito difícil pra mim, hoje em dia ainda é difícil, né? Não tanto quanto era antes, mas foi o que me levou pra esse lugar. E eu demorei a achar que isso era um trabalho. Ah, Eu demorei muito, eu entrei numa negação, assim, porque como eu era advogada, com escritório, trabalhava, não sei o quê, eu achava, não, eu tô só compartilhando aqui com as mães. Olha, deu certo aqui pra mim, fiz assim, eu tava muito nesse lugar. entendi. E aí, minha irmã até me alertou, falou, eu acho que você já não tá dando mais conta das 2 coisas. Porque eu comecei a ir menos pro escritório. Sim, sim, sim. Eu ia 2 vezes na semana, eu comecei a ir menos e tal, e eu falei, bom, acho que essa é a minha. Acho que eu encontrei a minha missão. Não, e é um mergulho, né? E o que eu acho legal é que, assim, é um mergulho que você está cuidando do Gael, mas que você está ajudando todo mundo a ter uma visão diferente e respeitosa. Olha que palavra bonita, gente. Educação respeitosa. Quem que quer educar o filho de outro jeito? Se não com respeito, É. né? É que respeito pra muita gente é relativo, né? Tem o É, respeito também, é. né? Mas não, digo Não, respeitoso que essa e pergunta. acolhedor. É que essa pergunta que você fez, quem quer educar, não quer educar o filho de uma forma respeitosa? Todo mundo, mas o problema é que a conotação de respeito a gente dá como convém, Sim, muitas vezes, né? verdade. Vem cá, uma outra que eu tenho aqui antes da gente acabar. Mas. Não, mas trocar o quê? Trocar a pilha do meu? Tá. Mas troca aqui ou troca ali? Troca aí ou troca aqui? Então eu vou fazer a pergunta aqui, ela fala e quando for para trocar o meu eu já faço. Tá. Porque eu vou alongando, aí vai acabando, gente, mas tá muito bom o papo. Ah, que Eu bom! vou, eu vou sugar aqui, vocês estão dando audiência, que o Fábio tá mandando aqui, tá subindo. Então vai subindo que a gente vai seguir. Mas uma pergunta é sobre o filho ser propriedade do pai. Isso é uma pergunta que veio muito, assim, do pai ou da mãe achar que o filho é uma posse. Meu filho não faz isso, meu filho, como se ele fosse um espelho, né, do ego Sim, do pai ou da mãe. sim, é isso. E quando a gente entra nesse lugar, que é, mais uma vez, né, a gente vem desse lugar de criança propriedade, desse sistema hierárquico de educar. E aí, quando a gente olha para a criança como propriedade, eu falo que essas crianças já nascem com dívida, porque elas já nascem, Hum. e foi o que aconteceu comigo, tá? Eu fico arrepiada. E elas já nascem num lugar de dívida de nos fazer feliz, né? Peraí, ela é minha propriedade. Eu tô aqui, eu sou a mãe, eu sei como cuidar, ela nasceu de mim, ou veio pra mim, ou eu sou o pai, e tem que fazer. E aí a criança, a gente volta na autenticidade, e aí a criança ela já nasce com uma dívida de nos fazer feliz. Caraca. É sentido, né? Porque você tá colocando uma cobrança. Às vezes o pai. Teve o caso desse pai que vazou o vídeo dele fazendo o filho correndo. Não sei se você chegou a ver isso. Qual? Não. Que o filho faleceu na esteira, porque o pai queria ser jogador Não. de basquete, aí colocou a criança pra correr. Não vi. 26 anos, correu, aí o pai pegava, colocava ele de volta, colocava ele de volta, e a criança faleceu. Teve há pouco tempo teve a trend do ovo, trend do É. palavrão, né?
né, botar a criança lá na tela, na frente falando palavrão, usar a criança, né, como meio de, enfim, De realizar um sonho que era dele, né? não, ou de engajamento Ou mesmo. de engajamento. Entendeu? Eu uso a criança, vai ser Como uma bonitinho, moeda, né? vai, e aí vai viralizar e tal. Mas essa questão da propriedade, ela vem desse lugar, né? De a criança é minha propriedade. E aí a gente vem num lugar de desrespeito. Sim. Porque se ela é minha propriedade, Enquanto eu pagar suas contas, quem manda sou quem manda que eu. sou quando estiver debaixo do meu teto. E aí É. ela é sua propriedade. Então, ela sente o que você deixa ela sentir, ela faz o que você quer, ela é invalidada. Ela é minha propriedade, pronto. Eu fui lá, comprei, ela vai fazer o que eu mando. Aí a gente vem para a questão da obediência, né? Que a obediência ensina sobre submissão. Ah. Quando a gente entra na obediência, tem que obedecer e ponto e acabou, a gente entra na submissão. O respeito a gente ensina sobre confiança. E é com confiança que a criança adquire responsabilidade. Não é com obediência. A criança vai adquirir, minha criança precisa ter responsabilidade. Minha criança precisa saber escovar o dente. Minha criança. Não, a criança vai adquirir a responsabilidade conforme o cérebro dela for dando conta disso e com confiança. Quanto mais a criança se sentir confiante naquele lar, em poder sentir, em poder falar, verbalizar, mais é isso que ela vai entregar para o mundo, mais confiante e responsável ela vai ser, porque ela entendeu. E um adulto, um adolescente confiante, um adulto confiante, né? Ela- Não. A pergunta é, até ela entender, ela não tem que obedecer. Se ela não entende como você pode não ir pra rua, não sair correndo e atravessar. Você vai proteger essa criança, né? Você está colocando o limite para você proteger ela e não para ela obedecer a qualquer custo, porque aí você entra no lugar da superioridade. Você entra no lugar da hierarquia de poder, né? Então, Pequenas, né? sim, a criança pequena, você pode ser respeitoso com a sua criança, não é só com a fala. Sim. Você é respeitoso com a sua criança quando a sua criança nasce. Com o tom de voz, com a forma como você olha para ela, com a forma como você diz que vai trocar a criança na hora de trocar a fralda, na forma como você segura a sua criança. Então, muitas vezes não é porque ela não fala que você pode exigir a obediência. Não, você vai Você falou trocar a criança. Você pega lá igual um saco de batata, vai batata, trocando, batendo troca papo, fumando. e fazendo as coisas. Então, Não, porque acontece isso. É. você já ensina sobre respeito nesse lugar. Então, a criança ela não tem que te obedecer, segurar sua mão para atravessar a rua porque ela tem que te obedecer, né? Não, é porque você está protegendo ela para a segurança dela. E você pode verbalizar isso. Não, agora você vai precisar dar a mãozinha para a mamãe porque aqui eu preciso te ajudar, eu preciso ser sua segurança. E com a criança com menos de 2 anos, você redireciona, porque a criança com menos de 2 anos de idade, ela não entende o abstrato. Sabe o exemplo da tomada? Não põe o dedo na tomada, põe o dedo na tomada. E aí as mães, os pais, mas por que você fala isso, a criança vai na tomada? Porque ela só entende a Ela não tomada. entende o não. Ela não entende, ela só entende o que ela tá vendo ali, pegando. Então ela vai precisar que você tire ela dali, redirecione e fale: aqui você pode brincar, aqui é seguro. E essa dinâmica de respeito que você vai trazendo. Não é o que a criança vai fazer ou deixar de fazer, mas é como você se comportou naquela Diante situação. daquela situação. Porque não significa que ela não vai voltar para a tomada. Ela vai voltar para a tomada, pode voltar várias vezes, mas você vai ser respeitoso nesse processo, entender que ela não tem cognição ainda para aquilo, entendimento para Sim. aquilo, e aí você vai redirecionando a criança. Total. Vem cá. Vamos lá, que nosso tempo tá indo aqui. Vai lá, agora a pergunta da Val. Vai, Valzinha. Aquela mochilinha que prende a criança? Não, isso tem muito, Tem né? muito, já tem há mais de 10 anos já. Isso. É uma mochilinha que fica presa na criança e aí tem uma cordinha que vai esticando, mas tem um limite. Você coloca no seu braço. É tipo uma trena que aí você vai soltando e Nesse prendendo. caso, assim, as educadoras têm opinião para tudo quanto é lado. Sim. Tá? É muito divergente essa questão. Eu, particularmente, como mãe, como profissional e como mãe, eu não gosto, não acho adequado, porque eu acho que você já traz uma conotação para sua criança de pet, de adestramento. Sim. E pet não no sentido de você não ter que ser respeitoso com pet, não é isso. Mas no lugar de adestramento. Sim. Da obediência, entendeu? Então, peraí, se você não consegue ter
esse diálogo, essa construção, se a sua criança sai e eu entendo muito bem disso, tá? Sai correndo e tal, então beleza, você vai precisar ali traçar estratégias ou não levar a criança naquele momento, ou Pra ela entender. crescer um pouquinho mais. Mas isso é o que eu penso. Mas eu consigo entender muitas vezes as mães também, num ambiente, às vezes você não dá conta de sustentar os olhares, e aí você acaba recorrendo desses artifícios que não são legais, assim. Então, eu olho para uma mãe com esse olhar de compaixão, assim, porque eu sei o que é ter uma criança agitada, eu sei o que é você levar para um ambiente de parque com milhares de pessoas, shopping. Eu fui uma mãe no meu processo com o Gael até chegarmos aonde a gente está hoje, né? Eu fui uma mãe que eu já deixei de levar meu filho em lugares. Sério. Eu falo isso arrepiada e eu acho que eu tenho que falar mesmo, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu já deixei de levar o meu filho, já pensei em não levar porque ele era agitado demais. Porque as pessoas iam falar dele, porque as pessoas iam olhar. E me irritava muito as pessoas olharem para o meu filho. Era um processo meu, primeiro. E também eu não conseguia lidar com o processo de que as pessoas conheciam o meu filho, que tem milhões de características, e elas só olhavam a agitação. Então, a primeira coisa que elas falavam dele era: nossa, como ele é agitado. Gente, o que eu mais sempre vi foi alegria. Eu sempre vi esse menino alegre. E aí eu sempre falava: você acha? Eu acho ele saudável. Mas eu falava isso, mas me matava por dentro. Então, Claro. assim, eu consigo entender essa mãe que queria ir naquele parque com um monte de criança e aí usou isso como meio dela também se divertir. Mas profissionalmente e pessoalmente, eu acho que é um olhar de adestramento para criança. Sim, total, total. Senta aqui, gente. Não vou ficar falando daí, aí não dá. Pô, a pessoa que tá em casa não escuta. Não, eu não sou mãe, né? Mas eu vou falar porque eu lido com muitas mães e Aham, no sim. puerpério, né? Às vezes no momento do ensaio e tudo mais. E eu acho que assim, antes de ser mãe, existe a mulher. Sim. E aí a mulher às vezes se perde no ser mãe. E aí às vezes eu falo que assim, tudo bem. Tudo bem você não tá a fingir hoje. Tudo bem. Tudo bem você não querer sentar e brincar o tempo Tudo todo, bem. né? Você tem que se respeitar também. Sim. Tudo bem hoje você levar seu filho naquele. Ah, não, hoje eu não gosto. Tudo bem, mas aquele dia você levou e não tem problema. Porque como é que a gente vai ensinar para nossa criança sobre respeito se você não se respeita? Sim. As pessoas me perguntam como que você ensina sobre respeito. Primeiro que se respeitando, então sendo exemplo, e outra, respeitando o seu filho primeiro. A gente ensina sobre respeito, respeitando a criança E não primeiro. romantizando, né, a maternidade, porque eu acho que muita gente romantiza a maternidade. Mas eu entendo esse lugar que você tá falando, daqui enfim, eu venho dele Não, então também. você falar do eu não levei porque eu não queria que julgasse meu filho e tudo mais, é um lugar de trazer Pra humanização pra vida mesmo, real. pra vida real. Era isso, eu não dava conta, assim. E eu me culpei muito por isso. Passei por um processo grande de me culpar por isso, porque me irritava eu não levar, me irritava o que as pessoas iam falar. Falava, pô, mas as pessoas não têm mais nada pra falar. Olha ele aqui brincando, ou sorrindo, ou sei lá. Mas é só isso que. Mas peraí. Mas qual é o problema? Quando eu entendi, você sabe quando que eu comecei a perceber e aceitar ele como ele era com a questão da mesa? Ele é uma criança muito de movimento, então eu exigia dele que ele sentasse numa mesa ou de casa ou do restaurante e ficasse horas, quieto, que nem adulto, lá sentado, comendo, porque isso é uma criança educada, né? No nosso No padrão, nosso padrão, é uma criança a criança educada. educada é aquela que comeu bonitinha, sentou, conversou. Não deu trabalho. Não deu trabalho, né? Não deu trabalho. E aí, num auge desses desesperos de restaurante, eu olhei pra ele e a gente ficava naquela disputa de poder, eu e ele. Eu falei, quer saber? Depois de estudar, né? Isso é uma necessidade dele. Isso é uma necessidade dele, ponto. Eu não posso não deixar ele ter essa necessidade. Sim. E até hoje, com 7 anos, a gente senta na mesa pra jantar, ou a gente vai num restaurante, ele começa o processo dele de comer, a gente pedia comida, pedia bebida, e daqui a pouco ele fala, mãe, preciso movimentar o meu corpinho. Aí eu deixo ele sabe. Eu consigo ver ele falando isso. Ele sabe que ele não pode sair da minha vista e nem ficar atrapalhando os outros que estão ali comendo. Mas assim,
ele vai dar uma volta. Aí, às vezes, ele até se alonga, me olha e tal, e volta, senta, tá. Aí come E mais se o um outro se incomodou, eu pouco. penso assim, se o outro se incomodou, o problema é do outro. A gente tá num Não é restaurante, sobre né? ele, né? Então, Aí ele vai, come mais um pouco, come mais um... Mãe, preciso mais um pouco. Vai, aí ele vai. E isso eu disse pra professora. Isso a professora faz com ele. Então, quando eu me libertei disso e permiti que o corpo dele desse conta de uma necessidade física dele, tudo fluiu. Então, hoje ele vai e ele dá uma volta e daqui a pouco ele volta. Tem dias que são mais caóticos? Tem dias que são mais caóticos, porque tem dias que eu também não tô disponível emocionalmente claro. tanto para aquela dinâmica. Mas na linguagem geral é isso, ele entende que ele tem uma necessidade, tem uma mãe, um pai que respeita essa necessidade, e aí, então é muito de você também não ouvir essas crenças e isso e fala, não, peraí. eu vou só fazer um parênteses, eu sei que a gente Gente, tá eu vou ter que acabando. encerrar o programa, Gabi. Eu te conto no Gente, outro, ó, eu te conto a no gente... Não, fala aí. A gente vê quando o programa tá bom, quando a galera tá empolvorosa aqui. Vai. Não, é porque eu estudo sobre comunicação infantil por conta das crianças que eu Aham. fotografo, enfim. E aí eu sigo muita coisa. Esses dias eu vi um professor que a criança tirou 3, acho que na matéria dele, e ele foi olhar o histórico e ela estava tirando notas baixas em tudo. Ele chamou, já era uma criança maior, ele chamou pra conversar, ela falou, olha, Pro, eu tenho TDAH. Pode ir com calma. A pessoa que fala acelerado. É, né? acelerou por causa do tempo. Vai com calma. Eu já falo rápido. Eu tenho TDAH, eu tenho. Aí explicou o que tinha, isso Aqui foi um não é pra relato do crianças. professor. Já é um adolescente, eu Tá. acredito. E aí o professor falou: não, então tá bom. E ele percebeu que tinha mais alunos que saíam muito da sala durante a explicação, porque precisavam se meu movimentar. filho. E aí ele fez ele combinou com a sala, ele deixou um espaço no final da sala de aula. Então, né, lá no final ele colocou essas pessoas para sentar no fundo. Quando elas precisam, elas levantam e andam pela sala, não perdendo a Isso é explicação do muito professor. respeitoso. A nota dela foi para 9,5. É isso. Gente, É. o cognitivo depende do emocional. E aí, pegando, eu sei que a gente tem que, mas pegando o gancho, eu tive uma reunião na escola do meu filho há pouco tempo, por causa dessa agitação que leva à falta de foco, de concentração e tal, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar. E ela veio me perguntar na reunião, sabe elástico que a gente malha? O elástico? Ela veio me perguntar se ela podia colocar na cadeira dele, ela ia perguntar pra ele, pra ver se ele se sentia bem, ia botar em outras crianças que ela julgava que não precisavam, Sim. mas só pra ele não ser diferente. E aí ela ia aprender na cadeira dele pra ele ficar assim, ó, pulando no elástico. Ah, que se movimentando. legal. Gente, olha que As empresas já estão com Que esse olhar hoje em máximo dia isso, também, né? gente. Você tem dentro da própria empresa de criação momentos onde você está criando, jogando alguma Isso. coisa, porque isso estimula a sua criatividade e a sua concentração. super. Mas eu vou ter que acabar o programa que tá maravilhoso, senão a gente vai ficar sem estúdio aqui, sem luz, sem nada. Queria agradecer, Pri, Ai, obrigado. amei. Obrigada a vocês. Obrigado, Gabi. Gabi. Obrigado, Val, com as perguntas. Tia Bena aqui, ó, mandou para você também Ai, que lindo. Obrigada. um presente. Vou seguir. Obrigado, Pocket Studio, Lívia, Lucão. Agradecer a Tatá, que estava aqui, Pacholé, que também falou com a gente. Então, se você chegou agora, vai no Se Ligue Oficial e assiste desde o começo, que foi um papo engrandecedor para todos nós, que olhamos para a educação, não só dos filhos, né, dos sobrinhos, Do ser humano, do ser né? humano, da nós, nossa adultos. criança. Da nossa criança. E eu trouxe uma frase para fechar. Quer fazer uma última consideração para não te pegar de surpresa? Que eu acabei o programa assim, Não, né? não. Tem mais alguma queria- coisa? Não, eu queria agradecer pelo convite. Conseguimos, adorei o papo. Foi ótimo. Que bom. Obrigada. Feliz Dia das Mães, né? Feliz Dia das É, Mães para todas as mães. Vamos ser possíveis, tá? Menos perfeitas. Não deixa ninguém exigir a perfeição. E não vamos julgar a outra Humanas. mãe, não. É. Não Não, vamos... isso a gente já fez o pacto aqui. Já fez um pacto aqui, Já fez né? o pacto aqui com todo Mães mundo. e pais, não vamos julgar os outros. Os outros estão errando lá, vai lá e ajuda. Acolhe um pouco lá o filho do outro também, né? Mas eu trouxe uma frase que, olha que legal, tem a ver com o que você falou aqui, nem estava combinado, mas tem a ver com o que você falou que é: não importa quem você é, não importa o que você fez e de onde você veio, você sempre pode mudar e se tornar uma versão melhor de si mesmo. Uma frase que a Madonna falou no show dela e que diz exatamente isso. Não importa o que aconteceu com você, importa com o que você vai fazer com isso. Te machucaram, te ofenderam e você não está sabendo lidar com isso, respira. Porque a tua semana está começando agora, a tua segunda-feira está aí. Então você tem uma semana para respirar e resolver e fazer o melhor de você para que isso se resolva. Um beijo grande e acabamos o nosso Se Ligue! Beijo, gente. Obrigado, Fabinho!